Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Aventura em Damashi, capítulo 141. Ok, isso pode ser um problema, diz Yang quando eles chegam à entrada da sala do chefe do andar 69. Parados no túnel de gelo, com o vento se movendo rápido o suficiente para arrancar o gelo das paredes, eles veem uma parede de vento bloqueando-os. Não que o vento tenha sido feito para bloquear a saída, mas a porta foi simplesmente pressionada contra a lateral de um tornado. Com pedaços de gelo e neve voando a velocidades incríveis, apenas uma parte do vento se moveria pelo túnel, mas aparentemente o suficiente para se espalhar por vários andares. Qual é o plano aqui? Pergunta Velf enquanto eles caminham até a parede de vento. Estendendo a mão e tocando a, Yang sente sua pele ficar levemente fria imediatamente. Mesmo através de todas as camadas e sua resistência natural aos elementos, ele poderia dizer que esta sala estaria bem abaixo de zero. Se a luta for longa e eu deixar a zona segura ao meu redor, então temos talvez 30 minutos antes que vocês dois estejam com frio demais para lutar direito. O que quer que esteja fazendo isso precisa estar morto antes que esse tempo chegue, vamos ficar abaixados e tentar chegar perto. Eu realmente não tenho ideia do que esperar, então fiquem em alerta máximo, ele diz enquanto eles cuidadosamente entram no vento. Sentindo os elementos baterem contra a zona segura que ele está fornecendo ao seu redor, Yang percebe que sua magia está diminuindo mais rápido do que antes. Esta sala era uma má notícia se eles ficassem e ele esperava sair dali rapidamente. Depois de uma dúzia ou mais de metros de caminhada através da parede do que é claramente uma mistura de nevasca e tornado, a trifecta vê montes de neve e gelo no meio de uma sala enorme, facilmente do tamanho de Horaril e com o mesmo formato. Esta câmara cilíndrica subia centenas de metros e era do tamanho de Horaril, o mesmo tamanho de todo o 37º andar. Quase um quarto do andar 69 era dedicado a esta sala do chefe. Ao longo de toda a parede estava o tornado furioso. Impossível ver através dele por causa de todo o gelo e neve presos nos ventos. Era simplesmente uma parede de branco giratório. Olhando ao redor, eles não viram monstros, apenas grandes pedaços de gelo saindo do chão sólido, que eles rapidamente usaram como cobertura. Isso é tão estranho, Tali aponta. Seu aperto firme em liberdade enquanto eles se amontoam atrás de um grande pedaço de gelo. Velf acena para ela enquanto aponta para o teto, centenas de metros acima deles. Qualquer coisa que possa fazer tanto tempo ruim é um problema sério. E olha o tamanho dessa câmara, provavelmente é algum dragão de gelo enorme, ele diz. Sim e não, diz Yang. Ambos os aliados levantam uma sobrancelha, o que o leva a explicar. Dragões de gelo causam frio, sim, mas isso não é realmente uma nevasca. Olha ali, ele aponta para os lados da protrusão de gelo atrás da qual estavam encolhidos. Ambos os seus aliados imediatamente veem o que parecem ser pequenos cortes nas bordas do gelo. Seguindo seu olhar, eles veem as mesmas escavações e arranhões no chão de gelo da sala também. Ok, então ele tem garras? Tali pergunta. Provavelmente, mas o chão inteiro está cortado assim, e todos os cortes estão apontando para o meio da sala. Com suas palavras, ambos os aventureiros dão outra olhada, notando que os cortes parecem mais flechas. Então o que isso nos diz? Pergunta Velf. Isso nos diz que o vento está cortando o gelo e carregando-o. O que quer que esteja fazendo o tornado não precisa estar fazendo gelo, a masmorra provavelmente faz isso naturalmente. Mas está carregando o gelo e usando-o como se fosse uma nevasca natural. Isso reduz muito a lista, e se o monstro Rex for quem eu acho que é, pelo menos teremos uma pausa de lutar contra monstros de gelo, diz Yang. Tudo bem, vamos em frente então, diz Tali enquanto eles continuam se esgueirando de um esconderijo para outro. Chegando finalmente ao meio da sala, eles finalmente põem os olhos no prêmio, ou prêmios neste caso. Limpando partículas de gelo e neve de suas viseiras, eles não veem mas dois dragões prateados. Suas escamas metálicas eram brilhantes e magníficas. Menores que os dragões Valgan, com apenas 15 metros da ponta de seu nariz vermelho, que parece que eles comeram um animal recentemente, até o fim de suas caudas. Com ambos os dragões aparentemente ocupados se alisando, os aventureiros se escondem atrás de alguma cobertura para discutir esse acontecimento inesperado. Dois chefes, que diabos, diz Tali. Dando-lhe um aceno, Velf se vira para Yang. Eles não parecem tão grandes, quão ruim isso é? Ele pergunta. Esse é Kushala Daora, o dragão ancião do vento. O problema é que a maioria dos dragões anciãos gosta de ficar sozinho, então formar pares não é natural para eles. Mas isso explica esse vento fluindo por vários andares, pelo menos. E seu plano? Pergunta Tali. Se chegarmos até eles, não deve ser tão difícil. Chegar até eles é a parte difícil. Eles ainda não estão usando seu vento de dragão mais forte. Quando fizerem, você verá que ele é muito mais escuro do que esse vento normal. Eles não são tão fortes fisicamente, então usam o vento para manter as pessoas afastadas. Mas ainda podem lutar, afinal, não existem dragões anciões fracos. Ok, Velf aperta a mozoca com mais força, então vamos atacá-los e fazer isso rápido, certo? Sim, e mantenham-os no chão. Se eles ficarem no ar, isso pode ser o fim do jogo para nós. Voar com esse vento vai exigir muito mais magia e vai me afastar de vocês. Concentre-se na cabeça e quebre os chifres primeiro. Dragões anciões usam seus chifres para comandar seu poder, explica Yang. Nossa melhor aposta aqui é a iluminação. Então esteja pronta, ele diz a Tali. Ela imediatamente ajusta sua bolsa de itens arremessáveis. Descansando sobre um enorme pedaço de gelo bem no meio da câmara. Ambos Kushala Daoras olham para o gelo e a neve enquanto suas auras de vento naturalmente levantam um enorme tornado. Abaixo deles, a protrusão de gelo em que repousam se desprende.
raspada pelo vento e se espalha em direção às bordas da sala para ser infundida no grande tornado. O que os aventureiros não notam, no entanto, é que o gelo era autorreparável, constantemente sendo cortado e lascado apenas para se reconstruir. Ambos os dragões sentem uma presença estranha, algo completamente novo para os monstros daqui. Não muito longe da posição deles, há outro grande pedaço de gelo se erguendo do chão. Atrás dele, no entanto, há duas cores estranhas. Roxo e dourado brilhavam atrás da capa. Com um rosnado baixo, ambos os dragões se levantaram. O maior dos dois imediatamente pula de seu poleiro para o chão glacial, movendo-se lentamente para inspecionar a luz. Num piscar de olhos, o gelo que bloqueava a luz se estilhaça. Houve um estrondo, abafado pelos ventos uivantes. Um borrão dourado atinge o dragão mais próximo, Harg. Ele solta um grito gutural quando a força o derruba. Quase no mesmo instante, uma enorme espada roxa avança em direção ao monstro. Talii carregou sua magia atrás do gelo, atravessando-o e indo em direção ao monstro. O dragão metálico mal se moveu a tempo de evitar uma lança no rosto enquanto a mulher corria para frente. Sua lâmina atingiu o lado do monstro e cortou sua asa esquerda, pegando um pedaço dela e aleijando o dragão. Enquanto ela esfaqueia o monstro, ela cai no chão atrás dele enquanto Yang continua com seu próprio ataque. Com base no dano que ela já causou, ele desce com sua arma já fluindo com iluminação roxa. A espada larga corta enquanto o monstro cambaleia de dor. Enquanto ele desce na cabeça, o dragão se move, saltando para a direita e fazendo com que ele corte sua asa, desprendendo completamente o apêndice do monstro e o aterrando definitivamente. O monstro cai, dominado pela dor enquanto seu corpo perde o equilíbrio. Seu companheiro avança, derrubando Talii e fazendo-a deslizar pelo chão gelado. Yang avança contra o dragão saudável, brandindo sua arma e se preparando para o confronto. O monstro está pronto dessa vez, sem mais ataque surpresa, pairando no ar e abanando suas asas com vingança. Ventos negros começam a sair. Os aventureiros se veem sendo lançados pela sala, cravando suas armas no chão só para parar seu ímpeto. O dragão solta um grito agudo e doloroso. O chão glacial começa a tremer em toda a sala enquanto o tornado furioso que age como uma parede nas bordas da câmara ganha listras pretas nele, ganhando velocidade conforme a energia do dragão o abastece mais do que nunca. Os aventureiros se encontram patinando pelo chão sempre que param de se ancorar. A barreira protetora de Yang se quebra imediatamente quando os ventos o dominam, a energia do dragão rasgando sua magia. Fiquem juntos, ele grita, vendo Velf tentando se mover em direção ao monstro ferido, tentando desesperadamente remover pelo menos uma fonte dos ventos negros. Em um borrão de vento e aço, o saudável Kushala da Hora desce, quase rápido demais para os aventureiros reagirem. Em um momento o monstro estava na frente deles, no outro estava atrás deles com Talii em suas mãos, acendendo enquanto voava em direção ao poderoso tornado. Talii, grita Velf, ao ver a mulher ser arrastada para longe. Mate aquele. Yang se aponta para o dragão gravemente ferido tentando se levantar, gritando apenas para conseguir transmitir palavras simples em meio a essa tempestade uivante. Eu vou pegá-la. Ele imediatamente dispara atrás do dragão voador, a roda elemental em suas costas ostentando vento e fogo para mantê-lo no curso. Com a tensão adicional da habilidade e lutando contra o ambiente, ele tinha tempo limitado. Tanto para ficar juntos, ele pensa consigo mesmo, vendo Yang ascender atrás do dragão, escalando centenas de metros em direção ao topo da sala como uma bola de fogo azul. Velf se concentra no dragão enfraquecido sangrando na sua frente. Fixando os olhos no aventureiro, como se aceitasse o desafio, o dragão prateado começa a gerar mais e mais ventos, fazendo o ferreiro rolar pelo chão. Velf crava a lâmina vermelha em brasa de Mozoka no chão de gelo só para se conter, retirando uma adaga de adamantite para empunhar em sua mão secundária. Ele assume uma postura baixa e começa a se dirigir ao monstro, usando as armas como espinhos de escalada no gelo, sentindo o vento tentando gelar seus ossos mesmo através de todas as suas camadas de proteção. O calor de Mozoka sendo empurrado para trás pela atmosfera fria da sala, corte se formando em sua bochecha pelos ventos cortantes soprando contra ele. Ele dá tudo de si e continua avançando, determinação e coragem mascarando a dor em seu rosto. Enquanto Velf lutava para chegar até seu oponente, Yang estava atrás de seu dragão, voando centenas de metros acima do solo, dando voltas a poucos metros da borda da parede, quase cegos pela neve e gelo presos nos ventos do tornado em que voavam. Talii estava tendo outra batalha, e ela estava perdendo. A sempre orgulhosa e confiante guerreira não estava em lugar nenhum. Tudo que havia era uma mulher assustada chorando, soluçando, segurada por um dragão metálico enquanto voava em um tornado. Sua lança não estava em lugar nenhum quando ela a deixou cair há pouco tempo, ambos os braços firmemente enrolados em volta das garras do monstro enquanto ele a segurava no lugar. O dragão ancião aperta e aperta, esticando e deformando sua armadura, pequenas lascas e rachaduras já estavam se formando, mas ela não se importava. O monstro em si era uma preocupação secundária dela. Tudo o que ela podia fazer era apertar os olhos e segurar o mais forte possível. O pensamento de quão alto acima do solo eles estavam dominava seu ser. Seu único medo a deixava completamente desamparada. Ventos fortes congelavam seu rosto e as lágrimas em suas bochechas. O frio lentamente entorpecia seu corpo e minava suas forças enquanto ela continuava em pânico, desesperada para ser colocada no chão. Atrás do dragão havia uma chama azul brilhante, castigada e desafiada pelas rajadas de vento negro e pela temperatura fria, tentando desesperadamente alcançá-la. Yang está ansioso para mal conseguir distinguir o contorno da fera através da tela branca. Mas ele tinha certeza de uma coisa. Mesmo quando estava fazendo tudo para recuperar o atraso, ele estava perdendo terreno. Ele simplesmente não conseguiria voar mais rápido que um dragão de vento. Isso não era uma opção. A parede da masmorra era uma espessa camada de gelo a poucos metros à direita deles. Enquanto ele tenta alcançá-la, ele perde o dragão de vista, pois ele acelera mais rápido do que ele pode esperar a
acompanhar. Momentos depois, ele sente algo colidir com ele, jogando-o contra a parede de gelo com força suficiente para entalhar uma linha nela. Ele se firma o suficiente para ver o dragão desaparecer à sua frente mais uma vez. Ele simplesmente me ultrapassou. Ele pensa alto, completamente surpreso com a diferença de velocidade. O monstro estava usando o vento do tornado para aumentar a velocidade assim como ele, só que em um nível completamente diferente. Momentos depois, ele ouve um rosnado baixo e imediatamente se move para a direita, evitando o dragão mais uma vez. Ok, isso é constrangedor, ele admite, mudando sua abordagem. Se ele não conseguisse capturar o dragão, ele o deixaria vir até ele. Diminuindo a velocidade, ele se prepara para o que está por vir, apenas para que os ventos ao seu redor diminuam de repente, quase reduzidos à metade da força. A tela branca desbota para um tom claro, o suficiente para ele olhar para baixo e ver uma fina linha de fogo cortando a cabeça do dragão ferido. Velf tinha feito isso. Um momento depois, a câmara inteira começa a tremer, o gelo das paredes se solta e cai centenas de metros até o chão, enquanto o grande iceberg no qual os dragões estavam inicialmente pousados começa a subir. Um olhar de horror domina o rosto de Yang quando ele imediatamente percebe o que está acontecendo e pega seu anel de mensagem. De pé ao lado da cabeça decapitada do dragão ancião, Velf imediatamente sente como se um terremoto enorme estivesse acontecendo. Ele ouve o chão estalando ao seu redor, tudo se espalhando a partir do meio da sala. Olhando para o pedaço específico de gelo, ele começa a crescer e se expandir. Ele se vê correndo centenas de metros só para evitar ser morto por esse evento. Ele não consegue nem ouvir o próprio coração batendo por causa do gelo quebrando em suas costas, e no momento em que ele para olhar para trás, seu rosto fica pálido. Saindo do chão, agora acordado de seu sono, acordado pela morte de um de seus asseclas. Uma monstruosidade de gelo e morte de 60 metros se ergue. Uma geleira ambulante. Seu corpo grisalho e gelado é vagamente humanoide, mas envolto em uma tempestade de gelo que grita e uiva ao redor dele. Velf sente um calafrio se instalar em seus ossos e uma onda de frio redobra o clima ártico da sala. Seu rosto imediatamente fica dormente enquanto o chão se repara diante de seus olhos. Olhos azuis brilhantes o encaram enquanto as enormes mãos com garras se abaixam para agarrar o ferreiro. Isso é merda. Ele grita enquanto sai correndo. Retirando um elixir, ele puxa a tampa com os dentes e esvazia a garrafa no rosto enquanto mal consegue escapar da mão enorme. Não deixe o Shishekal tocar em você. Ele ouve a voz de Yang gritar em seu anel de mensagens. O quê? Velf pergunta enquanto usa sua espada para se impulsionar para cima. Os ventos enfraquecidos não ameaçam mais arrastá-lo para fora do ar, pelo menos não tão facilmente. Ele mal consegue se mover entre as grandes garras do monstro e pousar em seu punho. Correndo ao longo do braço do monstro elemental, ele cria uma enorme espada grande de fogo com sua arma e corta uma linha no monstro, apenas para vê-lo se curar imediatamente conforme sua espada se move ao longo dela. Só espere um pouco, preciso pegar Tali, diz Yang através do ringue. Ok, claro. Velf diz incrédulo, pulando do braço enquanto o monstro o balança violentamente para longe. Olhando para baixo, ele vê suas botas já ligeiramente congeladas pelo curto contato. Agora tenho certeza, ele se impulsiona em direção aos pés do monstro para começar a cortá-lo. Yang definitivamente esqueceu que eu sou apenas um maldito nível 4. Ele diz enquanto enfrenta um monstro gigantesco. Bem acima do campo de batalha, Yang deseja sorte ao amigo enquanto se concentra em sua própria tarefa. Agora vagamente capaz de rastrear o dragão através do vento, ele espera o momento certo para atacar. Ao vê-lo se aproximando, em vez de tentar alcançá-lo, ele simplesmente deixa que o objeto o atinja, virando seu corpo no último segundo para agarrar a besta metálica. Seus dedos mal encontraram um ponto de apoio entre as escamas afiadas. O monstro ruge, um grito ensurdecedor, enquanto sente puxando as escamas de suas costas. Vamos lá, assim como Rock, ele diz para si mesmo enquanto sua roda elemental desaparece. Uma nova faísca ganha vida em suas costas feita inteiramente de relâmpagos roxos. Ele achata uma das mãos e controla o relâmpago para formar uma lâmina de relâmpago solta em volta de sua mão, apunhalando as costas do monstro bem entre as asas. Vamos, Argin. Ele rosna enquanto o dragão salta e salta no ar, tentando desesperadamente se livrar dele enquanto ele empurra mais e mais corrente para dentro do corpo dele. Eventualmente, o monstro para de se mover e começa a cair. Ignorando todos os cortes em seu rosto e roupas dos intensos ventos de dragão que ele fez, ele remove sua mão do cadáver, criando suas chamas regulares mais uma vez e mergulhando em direção a Tali. Mesmo com os ventos uivantes, ele conseguia ouvir os gritos dela enquanto ela caía no chão. Ele facilmente a alcança, os olhos dela congelados e fechados por causa das próprias lágrimas. A mulher imediatamente o sente e se enrola nele em um abraço mortal. Sentindo o frio lutando contra suas chamas, Yang é forçado a usar mais e mais magia quanto mais baixo ele fica. Sua proximidade com o Shishekal diminui sua magia. A algumas centenas de pés acima do solo, suas chamas param completamente, apagando-se enquanto ele falha em mantê-las ativas. A mudança repentina enquanto a magia eles precisavam foi demais quando ele entrou na aura direta do monstro. Concentrando-se na magia do vento, ele mal consegue levá-los ao chão, enquanto Tali estava uma bagunça soluçando em seus braços, vendo Velf dançando ao redor do monstro, mantendo-o distraído em vez de atacar. As chamas em sua espada pareciam boas mesmo diante desse novo nível de frio. Estamos no chão, você está bem agora, diz Yang enquanto solta a mulher. Respirando fundo algumas vezes, Tali quebra o gelo do rosto e olha ao redor, percebendo que eles estavam de fato no chão. Isso não aconteceu, ela diz, tentando colocar de volta sua fachada destemida de sempre, mesmo com as pernas trêmulas. Claro, você consegue encontrar sua lança? Yang pergunta, voltando sua atenção para o chefe da sala.
Sim, eu posso sentir. O que diabos é essa coisa? Problema, Yang levanta seu anel até a boca e chama Velf. Você pode distraí-lo um pouco para mim, tentar mantê-lo no lugar? Uma voz irritada responde do outro lado do ringue. O que diabos você acha que eu estava fazendo? Qual é o plano? Vou tentar algo grande, só preciso de um tempinho. Yang olha para Tali, encontre sua lança e ajude-o. Ela se regenera e congela ao toque. Ela também pode usar ataques de gelo como sopro de gelo, ele diz rapidamente. Ok, mas qual é o seu plano? Ela pergunta enquanto pega uma poção e bebe. Algo grande. Como um ato divino, ele diz antes de usar o vento para disparar no ar, voando alto acima do campo de batalha. Capítulo 142. Espero que isso funcione, Yang murmura para si mesmo. Olhos fechados e mãos entrelaçadas na frente do peito e o vento sopra ao redor dele. De pé, com até os joelhos embutidos no teto congelado da sala do chefe completamente de cabeça para baixo, ele se concentra em sua magia agora mais do que nunca. Ele não estava apenas usando seu pior elemento, a terra. Ele já tinha sua roda elemental nas costas na forma de pedras quebradas flutuando em um anel perfeito, canalizando mais magia do que nunca em um único ataque na esperança de que funcionasse. Enquanto ele prepara sua magia, nos últimos minutos seus aliados estão em um impasse com o titânico Shishekal. O monstro gigantesco era lento demais para agarrá-los, mas considerando que Tali não tinha uma arma ou magia que combinasse bem contra o monstro, e só conseguia golpear seus pés, além dos ataques de Velf serem constantemente curados, eles não estavam chegando a lugar nenhum. Trabalhando com Tali, eles tiraram vantagem de suas chamas serem capazes não apenas de existir no frio onde as de Yang não podem, mas cortar o gelo duro de adamantite do monstro, mesmo que seja só um pouquinho. Tali estava com dificuldades para perfurar o gelo com firmeza, pois sua lança não era feita para golpes grandes, como seria possível em alvos tão grandes. Eles estavam subindo na perna dele, cortando abaixo do joelho na esperança de desequilibrá-lo. De vez em quando, Velf voava até a altura do ombro para mantê-lo focado neles. Cada pisada do monstro causava tremores na câmara, sacudindo profundamente seus ossos, seus dentes batendo uns nos outros por causa do frio e da tremedeira. Sentindo o frio em sua pele, Tali podia ver o gelo em sua armadura lentamente congelando o ar. Não querendo prolongar isso, ela salta para frente. Seus membros aprimorados há muito tempo com magia, colocando sua lança na poderosa placa magnética em suas costas, ela decide usar seus punhos. Perfurar não os levaria a lugar nenhum, afinal, a melhor maneira de atravessar o gelo era quebrá-lo. Meu Deus, o que eu não faria por um martelo agora? Ela resmunga para si mesma enquanto a luta se arrasta. Com ambos os aventureiros dando tudo de si para tentar quebrar uma das pernas deste titã colossal, eles ouvem palavras que inspiram uma miríade de emoções sendo gritadas de seus anéis de mensagens. Enxame de meteoros, grita a voz de Yang. Uma mistura de choque, esperança, pavor e espanto preenche suas mentes. Olhando furtivamente para o teto, Velf e Tali veem grandes pedras pretas descendo do céu, brilhando em um amarelo escuro e do tamanho de pequenas casas, faces angulares cortadas nelas como se tivessem sido recentemente trabalhadas por um joalheiro. Uma cacofonia estrondosa de pedras quebrando gelo e explosões enquanto a magia que as impulsiona para baixo lhes dá força suficiente para que os meteoros reforçados quebrem. O monstro duro de adamantite antes que as pedras se quebrem. Tanto Velf quanto Tali são forçados a recuar, evitando os pedaços de pedra que descem dos céus acima. Forçados a assistir a uma dúzia de meteoros colidindo com um Shishekal, arrancando um pedaço de seu ombro esquerdo e quebrando-o até a ponta de seu braço. Ele conseguiu, diz Velf ao ver uma rachadura se espalhando pelo peito do monstro. Superficial, mas já era um começo. Vá pegá-lo. Tali aponta para o ar, direcionando a atenção de Velf para Yang enquanto ele cai de cabeça no ar. Nenhuma magia para sustentar seu corpo. Reservas completamente gastas. Enquanto o monstro cambaleia para trás, atordoado e confuso com o que aconteceu, Velf dispara pelo ar e agarra Yang, pegando-o e lentamente trazendo os dois para a terra por Tali. A cabeça dói, Yang murmura enquanto se ajoelha, segurando a cabeça. Imagino que você não tenha mais um desses em você então. Diz Velf. Eu tirei um enxame de meteoros da minha bunda. O que mais você quer, cara? Yang geme enquanto começa a beber elixires. Sua equipe segue sua liderança e aproveita a chance para se curar. Está machucado e não está curando rápido. Qual é o plano agora? Tali pergunta, notando que o monstro estava se movendo lentamente em direção a eles. Ele claramente tinha muito menos energia para lutar, provavelmente focado em curar o pedaço enorme do ombro que estava faltando. Se a cura atrasar isso, Yang respira fundo e se levanta antes de continuar. Então vamos terminar de quebrar esse braço. Ele aponta para o ombro muito fraco. O braço em si estava quase intacto, mas lentamente se curando. Eu acho que não consigo lutar lá em cima, Tali admite relutantemente. Seu medo de altura não a deixaria lutar no ombro de um monstro de 200 pés de altura. E eu não tenho magia suficiente para nada útil depois desse movimento, Yang diz antes de se virar para Velf. Eu vou ajudar a amaciar e você entra para finalizar. Tali acerta do outro lado e varre uma perna. Então quando eu acerto ele cai. Então você corta o braço e nós pegamos o núcleo. Ele aponta para o centro azul brilhante do monstro. Peguei você. É só dizer quando diz Tali enquanto corre para se posicionar atrás do monstro. Muitos elixires e poções depois, o monstro estava avançando pesadamente em direção a Yang e Velf, focado inteiramente nas duas maiores ameaças a si mesmo. Um homem tinha chamas que poderiam existir na área do zero absoluto ao redor dele, onde nenhuma chama aberta deveria ter a audácia de existir. O outro bombardeou com meteoros de cima. Chame Yang, diz a Velf enquanto se agacha em uma posição de corredor inicial. Ambas as mãos no chão enquanto ele se concentra em seu próprio batimento cardíaco.
sentindo e ouvindo as batidas constantes em seu peito acelerando cada vez mais enquanto ele respira de forma superficial e irregular, levando seu corpo a um estado de adrenalina. Marcas vermelhas se espalharam por seu corpo, marcando sua pele no pescoço e no rosto, visíveis através dos novos buracos e cortes em suas roupas. Rangendo os dentes e focando no ferimento dos monstros, seus músculos começaram a se enrolar. Sua marca do caos agora estava em plena floração. Enquanto o monstro dá um passo maior em direção a eles, a apenas 200 metros de distância. Com o pé na altura do degrau, Velf dá o sinal. Agora, ele grita em seu anel de mensagem. Em um instante, um flash dourado dispara atrás do monstro enquanto Tali bate na perna levantada com seu corpo inteiro, sua armadura rachando contra o corpo do monstro. Forte como adamantite reforçada e fria o suficiente para que mesmo com a camada de proteção sob sua armadura seu corpo imediatamente entrasse em estágio 2 de congelamento, sentindo a energia sendo drenada dela no contato físico. Enquanto seu ataque joga o pé levantado para frente, Yang decola e bate no ombro ferido do monstro. Seu salto poderoso faz crateras no chão, levantando gelo e neve ao redor dele e derrubando Velf. Uma cratera da largura de Babel se forma onde ele estava há apenas um momento. Ao contrário de Tali, que só forma rachaduras esparsas no monstro com pequenos pedaços de gelo descascando. O golpe de Yang cria uma teia de aranha de rachaduras que se movem do ombro agora extremamente fraco por todo o torso do monstro. Não é profundo o suficiente para causar dano real, mas é um começo. Enquanto as mãos e os pés de Yang ficam presos no monstro, a força do impacto empurra a parte superior do corpo para trás o suficiente para derrubá-lo, causando um forte terremoto que sacode não apenas a câmara, mas também o chão do calabouço próximo. O Shishekal cai de costas. Um momento depois, Velf está em cima do monstro balançando Mozoka para baixo, cortando o ombro severamente enfraquecido com uma linha de fogo de 30 pés que se estende de sua arma. O monstro treme de dor, não tendo boca para se articular. Tudo o que ele consegue fazer é tremer, causando mais tremores enquanto concentra toda sua energia em reparar o membro agora perdido. Sem perder tempo, Yang se ergue do gelo e salta alto. A câmara treme enquanto ele voa pelo ar, disparando em direção ao teto usando apenas sua força física, reforçada pela marca do caos. Antes que Velf pudesse perceber o que Yang estava fazendo, a parte plana de suas botas toca o teto da câmara e ele se afasta com tudo o que tem. Uma explosão massiva e estrondosa é ouvida quando o teto racha e pedaços dele começam a cair no chão abaixo. A câmara inteira treme uma vez quando ele se lança do teto, depois novamente quando ele desce centenas de metros em um piscar de olhos para bater no peito do monstro, diretamente acima do núcleo azul brilhante. Sem hesitar, Yang começa a desferir uma saraivada de socos. Hag! Ele grita em uma mistura de excitação e fúria. Sua adrenalina bombeando e um sorriso enorme em seu rosto enquanto ele se diverte. Aterrissando ao lado dele após ser derrubado do monstro pela onda de choque causada pelo impacto de Yang, Velf enfia Mozoka no monstro e canaliza toda sua magia para a espada. O metal fica em brasa, como se tivesse acabado de sair da forja. Com cada soco que Yang dá, centenas por minuto na velocidade que ele estava dando, o fogo de Velf serpenteia pelas rachaduras em direção ao núcleo, enfraquecendo o gelo mais e mais conforme ele se esforça ao máximo. Até que suas mãos são queimadas no cabo de sua arma e nas manoplas de Yang pela primeira vez. Quebre. Pedaços de metal preto caindo enquanto ele continua por centenas de socos. A cada golpe, sua força absurda sacode a câmara. Incontáveis tremores sacudindo Velf tanto que ele perdeu a sensibilidade nas pernas, segurando desesperadamente sua lâmina para manter o foco, usando a dor para se manter na linha. À medida que finalmente fazem progresso visível, o gelo ao redor deles rachando e quebrando, levando-os cada vez mais perto do núcleo. A mão restante do Shishekal é levantada, preparando-se para esmagá-los enquanto fracamente deixa cair todo o seu peso sobre eles. As garras afiadas e frias do monstro descem sobre eles, tão grandes quanto um ônibus. Gelo espesso, sólido e magicamente reforçado, trazendo consigo um peso absurdo. Com Yang completamente com visão de túnel em socar até o núcleo e ele mesmo incapaz de parar porque isso poderia significar perder todo o progresso que eles fizeram. Velf fica exultante quando Tali chega para ajudá-los. Logo antes que a garra pudesse cair sobre eles, ela a esfaqueia com sua lança. Membros dourados brilhantes enquanto ela defende seus companheiros de equipe. Infelizmente, ela já gastou muito de sua força nos movimentos que fez. Entre a explosão para matar um dragão e depois para desequilibrar um inimigo colossal, ela não tinha muito para dar. Sua lança segura, mas suas mãos cedem e murcham sob o peso. Depois de apenas alguns momentos, ela mal desvia a garra enquanto ela cai sobre ela, evitando por pouco seus aliados enquanto eles continuam seu trabalho. Ah, ela grita em agonia. Pedaços de sua armadura se espalhando enquanto ela se despedaça sob o peso e o efeito frio da garra. Seu corpo jaz ensanguentado e quebrado sob uma garra enorme, gelo azul escuro com listras pretas conforme o frio se espalha para fora dele. Velf pode ver seu corpo ficando mais pálido a cada momento. Redobrando seus esforços, ele deixa toda a cautela de lado e despeja toda sua magia em sua arma. Com um empurrão final quando ele vê a pele de Tali ficar preta, suas chamas vazam pelas rachaduras que os punhos de Yang fizeram, amolecendo o gelo para que seus golpes possam formar mais rachaduras e constantemente se alimentando uns dos outros em um loop desesperado. E assim o núcleo se despedaça. Com o som de vidro quebrando, Velf se vê caindo 50 pés no ar enquanto o monstro se torna pó azul abaixo deles. Ele mal consegue bater na neve de costas e vê Yang lutar para se levantar enquanto a marca do caos desaparece. Dando uma última olhada para Tali, ele vê queimaduras severas por todo o corpo e rosto dela. Sua armadura mal está lá. Essas são as últimas coisas que ele vê antes de sua visão escurecer e ele sucumbir à mente abatida.
suas mãos ainda queimadas no cabo de sua arma enquanto ele vai dormir, enquanto Yang retorna completamente aos seus sentidos. Tudo disposto dentro de um enorme anjo de neve na forma do Shishekal. Ele tenta e não consegue se livrar de uma dor de cabeça causada por sua falta de magia e sua fadiga. Sem sua barreira de calor, ele não consegue nem sentir mais o frio desta sala. Sem o Shishekal, ele estava completamente de volta ao normal neste clima. Ele imediatamente pega um elixir. Sentindo uma dor lancinante em suas mãos enquanto tenta remover a tampa do frasco, ele olha para baixo e vê sangue pingando de suas manoplas rachadas. Pedaços de metal faltando em todas as manoplas elementalistas. Removendo a tampa com a boca, ele segura a cabeça do frasco entre os lábios e engole para não desmaiar de exaustão. Olhando para seus amigos, ele vê seus estados queimados e congelados. Dá a eles um olhar preocupado antes de se arrastar até eles, imediatamente retirando uma caixa de remédio para queimaduras pelo frio e uma dúzia de elixires para começar a primeira rodada de tratamento. Capítulo 143. Só mais uma. Yang murmura enquanto coloca as últimas bandagens no corpo de Tali. A mulher estava atualmente deitada inconsciente na tenda deles, quase completamente nua e parecendo uma múmia enquanto descansa em uma camada de bandagens tratadas clinicamente. Yang desleixadamente prende o último pedaço de tecido enquanto coloca um cobertor sobre ela antes de ir até Velf. O ferreiro estava em condições muito melhores. Considerando que Tali tomou a maior parte do remédio para congelamento, a garra do monstro não só quebrou inúmeros ossos, mas também congelou sua pele preta em muitos lugares. Comparado a ela, Velf milagrosamente não tinha nenhum dano causado pelo frio. Em vez disso, suas duas mãos estavam se recuperando de queimaduras intensas. Cortesia de Mozoka. Sua pele ainda estava seca, uma melhora muito apreciada em relação à bagunça de carne queimada e músculos expostos. Em alguns casos, ossos expostos antes de Yang tratá-los. Segurando gentilmente a mão do amigo, Yang começa a enrolar as bandagens ao redor deles, tomando cuidado para não aplicar muita pressão, mas enrolando-os firmemente o suficiente para ter certeza de que o remédio faria efeito. A última coisa que alguém quer é que seu criador de itens perca a sensibilidade nas mãos, afinal. Isso deve resolver, ele diz. Sua voz carrega exaustivamente enquanto ele olha entre seus amigos. Jogando um cobertor sobre Velf, ele sai da tenda, agora vestindo apenas as calças de seu equipamento de mago de batalha encantado. A parte de cima estava atualmente em pedaços, até mesmo as placas incrustadas de suas calças estavam devastadas. Seus pés descalços sentem a pedra áspera do platô do acampamento enquanto ele olha para a floresta da zona segura do 70º andar. Caminhando até a borda do planalto, ele se senta com os pés pendurados para o lado, esfregando os olhos sonolento enquanto leva o anel de mensagem à boca. Hefesto, ele grita, bocejando e balançando a cabeça para se manter acordado. Um momento depois, a voz preocupada de sua deusa responde, Yang, está tudo bem? Ela pergunta. Sim, está tudo bem. Estou ligando do andar 70 agora. A deusa ficou surpresa ao ouvi-lo falar assim. Uma notícia tão inovadora e ele não pareceu se importar. Na verdade, ele parecia quase entediado ou desapontado com a realização. Vocês estão bem, Yang? Ela pergunta mais uma vez. Sim, ficaremos bem. Eles só ficaram um pouco machucados. Velf está com a mente abaixada e Tali está se recuperando, ele diz com alguma apreensão. O que está te incomodando? Pergunta Hefesto, sabendo que Yang responde melhor a uma abordagem direta. Ela se machucou muito, Hefesto. MHM. Mas ela sabia dos riscos. Vocês todos sabiam. Ela tem sorte que eu pensei em trazer aquele remédio especial, senão ela estaria aposentada agora. E ela vai precisar ver a Irmid sobre quebrar os ossos dela de novo depois disso, diz Yang. Um olhar sombrio em seu rosto enquanto ele relembra sua própria experiência com aquela operação. Você está duvidando do seu time, Yang? Não, eu não teria chegado até aqui sem eles, mas é só que... O quê? O que eu quero está aqui embaixo. O que Velf quer não sei, talvez estar em um nível mais alto ajude de alguma forma. Mas sobre Tali, adrestria a família, diz Hefesto. Sim, quão fortes eles são. Eu sou totalmente a favor de me quebrar para chegar ao anjo, mas... Você está menos disposto a ver seus amigos morrerem? Exatamente, ele diz. Hefesto pensa sobre a situação por um longo e tenso momento, fazendo o melhor que pode para lembrar o que pode das informações que tem. E então, pergunta Yang, ficando um pouco impaciente. Ela disse que níveis não importam em adrestria família, é tudo sobre habilidade de luta. Então, honestamente, você seria o menos qualificado do seu time para isso, diz Hefesto. Merda, mas espera. Como isso funciona? Só porque eu não sou tão habilidoso não significa que ela pode me vencer. É literalmente por isso que não damos tudo de nós no treinamento, por causa da minha fauna, ele ressalta. Não faço ideia, era um desafio entre Adrestria e Athena, mas não me importei o suficiente para aprender mais. Isso nunca me afetou até que ela enviou alguém para arrombar meu cofre. Provavelmente é como algum tipo de esporte com competições, teoriza Yang. Sinceramente pode ser qualquer coisa. Às vezes, os deuses são realmente esquisitos. Nisso podemos concordar. Aconteceu alguma coisa lá em cima desde que saímos? Pergunta Yang. Não, só as coisas chatas de sempre. O inverno está quase acabando e o festival de Ano Novo está chegando, ela diz. Vocês vão chegar aqui a tempo para isso, certo? Nossa, está preocupada que seu par ainda esteja na masmorra? Yang provoca a deusa. Uma deusa não pode simplesmente se preocupar com sua família sem toda essa provocação? Hefesto bufa. Não quando estiver falando comigo, vou dormir um pouco agora. Estaremos de volta em Horaril quando Tali estiver pronta, diz Yang. Fique seguro aí dentro, ela diz. Quando Yang está prestes a guardar o anel, sua voz grita mais uma vez, espere. Ela grita. Yang faz uma pausa e levanta o anel até a boca mais uma vez. É mesmo? Você subiu de nível? Pergunta Hefesto. Não faço ideia.
Se não fiz, provavelmente estou perto, então tentarei fazer isso no caminho de volta para Orariu, ele diz. Isso te coloca no nível 7? Você tem algumas decisões a tomar nesse nível, lembra? Ela pergunta. Uma carranca profunda se forma em seu rosto quando ele imediatamente reconhece o que ela está falando. Sim, ele solta um suspiro profundo. Vou descobrir como lidar com Freya quando voltarmos lá em cima. Primeiro preciso tirar todos nós daqui, ele diz antes de guardar abruptamente o anel em seu inventário. Passando a mão pelo rosto enquanto caminha lentamente até a tenda, Yang não consegue evitar ter sua mente invadida por pensamentos sobre Freya. Pensamentos calorosos e felizes, ou como ele queria estar dormindo em sua cama confortável com ela em seus braços agora. Enquanto seus pensamentos começam a vagar, a imagem de sua família surge. Suas pernas param no lugar enquanto ele balança a cabeça. Vendo seus pais e sua irmãzinha, lembrando-se do que é importante. Todo o resto é só uma distração, ele murmura baixinho como se para se lembrar. Um pequeno formigamento em seu peito, seu amor por sua família o forçando a seguir em frente. Em outro lugar, caminhando por um corredor de pedra tarde da noite, duas pessoas têm uma conversa casual. As tochas nas paredes mantêm o interior do forte bem iluminado. Os corredores estão quietos, apenas o clique de suas botas é ouvido abaixo de suas palavras. Eu enviei uma carta para Hefesto, escrevi pessoalmente quando você for para o horário no ano que vem, eu quero que você pegue algo dela para mim, diz a mulher dos dois. Seu traje era completamente militar. Calças e botas de combate cinza, uma lança dourada, marrom e vermelha amarrada na parte de trás de sua jaqueta. Seu cabelo longo alcançando a cintura de sua figura de 1,80 metros de altura, apenas um fio mais alto que o homem ao lado dela. Construção musculosa com cabelo preto como corvo e uma expressão suave em seu rosto. Por que eu? O homem pergunta, o vice-capitão de sua família. Ele era mais para o lado mais magro, duas espadas em seu quadril, um aventureiro de nível 2 com pele marrom clara. A promoção mais recente de sua família. Ontem mesmo ele matou o vice-capitão de nível 4 de sua família e tomou seu lugar. Você tem dois objetivos, a carta dizia a Hefesto que você viria para um acordo de mercado negro em horário. Quando isso for feito, então você vai vê-la e cobrar o pagamento dela para mim e voltar aqui. Ela não estará esperando que você venha vê-la, então seja legal. Ela explica. Parece fácil, mas de novo. Por que eu? Ele pergunta. Porque eu tenho uma antiga aliada em Orariu e ela nunca te conheceu, então ela não vai te reconhecer. Qualquer um da minha família que ela vir vai acabar morto. É por isso que estou te enviando Grom. Entendido, ele diz quando eles chegam à porta do pátio do castelo. Quando ela abre a porta, eles veem dezenas de crianças, todas com 10 anos de idade, vestindo nada além de túnicas esfarrapadas enquanto a neve leve cai sob o céu noturno, congelando-as até os ossos. Vento suave sussurrando em seus ouvidos como se fizessem a morte soar convidativa. Quando ela se coloca na frente de todas as crianças, elas imediatamente olham para ela, seus olhos implorando por qualquer tipo de ajuda. Quando elas começam a falar, um único olhar dos guardas na parede as faz tremer em silêncio mais uma vez. Olá, crianças. Ela os cumprimenta com um sorriso e um aceno gentil de mão. Hoje é o começo de sua jornada gloriosa. Hoje vocês começam a jornada para se tornarem guerreiros. E talvez se um de vocês for muito talentoso, você pode se tornar meu campeão. Todas as crianças olham ao redor, completamente confusas com suas palavras. Elas não tinham a mínima ideia do que ela estava falando. Tudo que elas não conseguiam pensar era em comida quente e em entrar para sentar perto do fogo. Deixe-me explicar. Vocês são todos pedaços inúteis de lixo. Seu tom gentil de repente se torna áspero. Não falando mais com crianças, ela só via soldados. Vocês foram resgatados. Eu os peguei de orfanatos e becos onde vocês teriam morrido de fome ou definhado. Agora estou oferecendo uma chance a vocês. Vocês se tornarão guerreiros ou morrerão tentando, vocês serão grandes ou se tornarão a terra que homens e mulheres maiores pisam. Talvez um de vocês entenda a verdade deste mundo. A verdade de que somente aqueles que lutam simplesmente por lutar podem se tornar um verdadeiro campeão. Nenhum propósito maior, nenhuma devoção a nada além de si mesmo e combate. Vocês se tornarão grandes ou morrerão começando agora. Enquanto suas palavras ecoam, as crianças ficam horrorizadas. Algumas desabando na neve, outras esvaziando seus intestinos e estômagos com o pensamento de morrer, mas a maioria delas estava simplesmente chorando, com um olhar de desgosto como se quisesse cuspir nas crianças. Só tenho espaço para um de vocês, ela diz. Ela deixa cair uma espada curta aos seus pés e começa a andar em direção à porta antes de se virar por um momento para anunciar em voz alta. Se organizem antes que o frio faça isso. Ao entrarem no forte, ela e Grom começam a andar pelos corredores mais uma vez. Aquele lote era inútil. Espero que o próximo conjunto tenha alguém especial, ela resmunga, revirando os olhos com a lembrança de todas aquelas crianças inúteis chorando. Bem, não se pode esperar que a qualidade seja comparável à daqueles criados em nossa família, afinal, diz Grom enquanto caminham em direção ao local onde está o próximo grupo de crianças. Eu certamente espero que sim. Eu acabei de desistir de um dos meus melhores guerreiros. Agora preciso de alguém para preencher esse lugar. Eu não posso deixar Athena e sua besteira estúpida e pregadora vencerem isso, a mulher resmunga. Tenho certeza de que você encontrará alguém, senhora Adrestria. Não, campeões não são encontrados, eles são construídos. É isso que eu vou provar para aquela vadia pretensiosa. Agora vamos encontrar uma substituta para Tali. Ela diz enquanto eles abrem a porta para outra câmara de crianças, potenciais candidatas para seu campeão. Capítulo 144. Como você está se sentindo? Pergunta Velf. A trifecta estava relaxando em uma banheira de hidromassagem, cortesia da magia de Yang, em seu acampamento na zona segura do andar 70. Rígida, dolorida. Como se uma porra de 1 tonelada métrica de gelo tivesse me esmagado, Tali diz em resposta.
sentada até o pescoço na água enquanto se inclina contra a borda da banheira. Bem, você dormiu bem. Você ficou fora por 3 dias, Velfa lembra com um pequeno sorriso. Ele também estava gostando da água quente, não que ele sentisse muito isso com sua afinidade com fogo. Estou surpresa que vocês dois idiotas conseguiram cuidar de alguém por 3 dias inteiros, ela ri levemente, lançando um olhar divertido para o ferreiro. Ei, nós sabemos como cuidar das pessoas, Velf retrucou. Bem, desculpe se eu não confio no cara que se cura ateando fogo em si mesmo e no homem que passa todas as horas acordado em sua forja para cuidar de uma pessoa viva, certo? Ele resmunga baixinho. Acho que é justo, ele admite timidamente. Gente, Yang grita, inclinando-se com a cabeça na borda da banheira, olhos fechados enquanto ele preguiça na água. Principalmente para aproveitar a leve ausência de peso da água, não ser capaz de sentir calor ou frio certamente tinha suas desvantagens, afinal. Estamos no andar 70. Vocês percebem o que isso significa? Que somos definitivamente o primeiro lugar entre todas as famílias de exploração? Pergunta Velf, que basicamente fizemos história, diz Tali enquanto toma um gole de sua garrafa de vinho. Oh, Yang abre os olhos com alguma surpresa. Sinceramente, nem pensei nisso. Eu estava apenas pensando que bem, isso significa que não estou apenas delirando. Podemos vencer quantos andares forem necessários. E eu posso ir para casa, ele diz. Você realmente duvidou de nós? Pergunta Velf. Não, nunca. Eu só não pensei que chegaríamos aqui tão rápido, mas isso muda muita coisa, sabe? Ele admite. Tali cantarola pensativamente. Quando voltarmos lá em cima, ela respira fundo, sua agilidade deve estar no máximo, assim como o resto da sua fauna trapaceira de merda em 1299. Ei! Supere isso, você sabe que é verdade. De qualquer forma, isso te coloca no nível 7 em, o que 10 meses de obtenção de uma fauna. Sua taxa está diminuindo, mas ainda é insana. Sabe quanto tempo levou Ottar? Ela pergunta. Que 3 anos? Pergunta Yang. Tente 8, diz Velf. E isso com ele sempre desafiando os Zeus e a família era, pelo que ouvi. Você o faz parecer nada com seus registros insanos. É bem, os objetivos dele não são tão grandes quanto os meus. Ele nem se importa com a masmorra, só impressionar Freya, lembra? Diz Yang. Então imagino que você ainda não tenha ideia de por que sua fauna é melhor. Tali pergunta. Não, o melhor que consegui dizer foi que já que é baseado em vontade e espírito ou qualquer besteira que os deuses vendem, é por isso, ele diz com um leve encolher de ombros. E falando em deuses, Velf se senta na água para olhar diretamente para Yang, transmitindo uma nova seriedade à conversa. O que você planeja fazer sobre sua namorada? Você é mais forte que Octar no momento em que atinge o nível 7, então toda essa desculpa de ela está me ameaçando, não vai funcionar. Mesmo que isso tenha sido bem inútil desde nossa última expedição. Verdade, Tali concorda. De jeito nenhum alguém pode ficar de igual para igual com você, nível 7 ou não. A única razão pela qual as pessoas ainda acham que tem um cachorro na corrida é que elas não estão aqui para ver você socar dragões na cara, ela ressalta. Tudo bem, entendi. Yang solta um suspiro profundo enquanto se senta e esfrega o rosto. Eu estava meio que gostando de passar um tempo com Freya, ok, admito. Mas imaginei que teríamos, sei lá, anos pela frente. Mas agora já estamos aqui e sinto que preciso ir mais longe. Então acho que é hora de cortá-la. Melhor isso do que ela se machucar, certo? Ele inclina a cabeça para trás para olhar para o teto, como se procurasse respostas e rezasse para que tudo desse certo. Você sabia que teria que fazer isso eventualmente, cara? Velfo lembra. Sim. Se o céu não tivesse aquele cadeado idiota nos deuses para este mundo inferior, eu a levaria comigo. Mas acho que não podemos ter o bolo e comê-lo também. Ele diz antes de afundar novamente na água. Deveríamos nos preocupar com a retaliação de um deus da guerra mesquinho contra nós? Pergunta Tali. Não, Yang diz sem hesitação. Ela nunca faria isso. Ela não me machucaria, ele disse com absoluta certeza. Não pense que é com você que ela está preocupada, amigo, diz Velf. Por favor, ela sabe que para chegar até vocês dois ela teria que me matar, Yang os lembra. Semanas depois. Espadachim. Velf murmura incrédulo enquanto olha para o papel em suas mãos. A trifecta, assim como sua deusa e capitã da família, estavam reunidas no salão de Hefesto para atualizações de status. Embora Tali não estivesse pronta para subir de nível, Velf havia maximizado todas as suas estatísticas e alegremente deu um passo à frente. Mais alguma novidade? Yang pergunta. Ele estava sentado em um banco com Hefesto em pé em suas costas nuas, o brilho vermelho de sua fauna a iluminando enquanto ela continua o ritual. Os chifres de carneiro de Orcus se enrolando ao redor dos lados de sua tatuagem de fauna com os martelos de ferreiro familiares cruzados no meio de suas costas para representar Hefesto. Não, é isso, apenas o espadachim, diz Velf. Isso ainda é muito bom, Tali o lembra. Esses tipos de habilidades são difíceis de se conseguir, então você tem algo bom. Obrigado, honestamente eu estava meio que esperando por uma nova magia, mas o que tenho como Zoka funciona muito bem agora de qualquer maneira, ele diz. Se você quer tanto magia, use um grimório. De qualquer forma, tenho 2 deles por aí, Yang sugere casualmente. Não, acho que estou bem por enquanto, talvez em outra ocasião, diz Velf. Feito. Hefesto comemora enquanto coloca um pedaço de papel nas costas de Yang para copiar sua fauna. Agora, oficialmente tenho uma aventureira de nível 7, ela diz com um sorriso radiante. Meus deuses, sinceramente parte de mim duvidou, admite Tsubaki, encarando Yang com os olhos arregalados. Não se preocupe, sua posição chata de capitão não corre perigo algum. Yang dá um sorriso provocador para Tsubaki. Alguma novidade? Pergunta Tali. Não, só mais do mesmo.
Acho que não ganhei nada de novo desde que cheguei ao nível 5, na verdade, diz Yang. Hefesto caminha até seu assento ao lado de Velf e toma o lugar ao lado dele. Bem, habilidades de desenvolvimento e magia são raras, e você vindo com 10 no nível 1 e 2 significa que provavelmente não vai conseguir nenhuma por um tempo. Sim, isso é justo, diz Yang. Bem, se tudo isso estiver feito agora, Tali se levanta. Subaki se levanta ao lado dela. Preciso ir ver a ermite para verificar meu corpo, então me encontre se precisar de alguma coisa, ela diz antes de sair lentamente da sala. Seu corpo ainda está rígido, daí Subaki ir com ela. Certo, vamos comemorar quando você se recuperar. Yang diz enquanto as duas mulheres saem da sala. Enquanto as mulheres nivelam a sala, um silêncio insuportável preenche o ar. A deusa dá a Yang um olhar preocupado enquanto fala Yang, ele não tira os olhos das folhas em suas mãos, olhando entre as suas e as de Velf enquanto o ferreiro espera pacientemente ao lado de sua deusa. Sobre Freya, com as palavras dela, os lençóis amassam em suas mãos. Seu corpo tem uma reação óbvia ao nome dela sozinho. Sim. Você planeja terminar com ela em breve? Pergunta Hefesto. Hoje à noite, imaginei que se eu hesitasse, só pioraria as coisas, ele admite. Balançando a cabeça e tentando concentrar seus pensamentos, sua mente nublada por memórias da mulher, sua mulher. Eu confio em vocês dois para não exagerarem. Apenas lembrem-se, nem ela pode saber de onde vocês vieram e as circunstâncias que cercam isso. Então pisem com cuidado e deixem minha família fora disso. Isso não é problema deles, ela diz. Consegui, ele levanta as mãos em sinal de rendição. Só para ter certeza e mais uma coisa, parabéns. As únicas pessoas acima de você agora são os deuses. Tenha orgulho disso, ela diz antes de tomar um gole de sua bebida. Sim, é estranho, sabia? Ele murmura pensativo. O que parece estranho? Pergunta a deusa. Estar no topo da cadeia alimentar. Capítulo 145. Vamos, Yang, você consegue, ele tenta se animar. Parado na frente da porta do seu apartamento, sabendo que Freya estava esperando por ele lá dentro, completamente inconsciente de suas intenções. Colocando a mão na porta de metal, as runas brilham em verde por um momento antes que ele gentilmente empurre a porta para abri-la. O leve cheiro de carne assada no ar imediatamente bombardeia seus sentidos. Ele para e balança a cabeça, tentando não se concentrar em seu estômago roncando. Subir para o nível 7 fez seus sentidos ficarem um pouco mais fortes do que estavam ontem, uma mudança à qual ele mais uma vez teria que se acostumar. Ele ouve pés descalços andando pelo piso frio de ladrilhos conforme ele anda mais pelo corredor. Chegando ao fim, os raios de sol azul púrpura atravessam a parede de grandes portas de correr do outro lado do apartamento. O ar puro deste mundo era algo que ele sempre apreciou silenciosamente, e com o ar puro vinha um pôr do sol claro. Você já voltou. Eu não ouvi você entrar, Freya diz enquanto se vira para vê-lo, colocando uma bandeja de frango assado no balcão. Ela estava tão acostumada a ouvi-lo se anunciar na porta que olhar para ele agora, vê-lo se movendo lentamente e prestando atenção extra a tudo. Hesitação irradiando de seu ser como se ele estivesse simplesmente cumprindo os movimentos do que quer que esteja por vir. Ela imediatamente ficou preocupada com ele. Querida? Está tudo bem? Ela pergunta, dando um passo mais perto, mas ele não reage. Onde ele normalmente estenderia a mão para ela, agora ele apenas se move para se apoiar no balcão, mordendo os lábios enquanto a observa. Freya estava descalça, usando um short azul com o mesmo moletom cinza com capuz que ele usou pela primeira vez para vir a este mundo, completamente fechado. Ultimamente, ela não tem usado muitas outras blusas pela casa, certamente é a sua favorita. É só que eu cheguei no nível 7, ele diz em um tom inseguro. Não sabia como responder à pergunta dela. Ele não tinha certeza se estava bem. Você está me perguntando se você subiu de nível? Freya lança um olhar perplexo para ele, aproximando-se e ficando bem na sua frente. Não. Eu cheguei ao nível 7, Hefesto acabou de oficializar e mandou uma mensagem para a guilda, ele diz, parecendo obviamente nervoso. A maioria das pessoas ficaria nas nuvens de alegria. Dando uma festa e anunciando isso do topo de Babel, ela segura sua bochecha para fazê-lo olhar para ela. Agora o vendo mostrar apreensão pela primeira vez desde que se conheceram. Em todas as coisas, ele é confiante e seguro. Ele sempre sabe que pode lidar com o que vem a seguir. Então por que ele está preocupado? É outra coisa, só me diga. Seja lá o que for, eu vou entender, ela diz. Sua mente percorrendo as possibilidades, o pensamento provável era que ele contaria a ela sobre e veria tentando roubá-lo. Talvez ele presumisse que ela iria matar a mulher. Ela normalmente faria, mas não só a elfo superior tem uma utilidade. Ela sentiu pena da mulher. Precisamos terminar, diz Yang rapidamente. Freya é pega completamente de surpresa por isso. Pensamentos da outra mulher deixam sua mente enquanto essas palavras a deixam sem ar. Ela cambaleia para trás como se tivesse sido atingida fisicamente, apoiando-se no balcão e olhando para ele confusa. Eu não entendo, de jeito nenhum. Não. De onde isso está vindo? Isso é algum tipo de piada de mau gosto? Eu fiz algo errado? O que eu fiz? Ela começa a entrar em pânico, 1 milhão de pensamentos destruindo seu cérebro enquanto ela tenta juntar as peças desse quebra-cabeça, tentando encontrar uma solução. Seus movimentos se tornam cada vez mais erráticos, as mãos balançando enquanto ela anda de um lado para o outro tentando encontrar uma razão. Freya, Yang estende a mão e gentilmente segura seus ombros, mantendo-a parada para que suas próximas palavras cheguem. Olhando a deusa nos olhos, ele se certifica de ser o mais claro possível. Você fez tudo certo. Você é melhor do que eu mereço, mas isso não é justo com você. Você está mentindo. Ela grita na cara dele. Só me diga o que foi e eu vou consertar. A deusa implora. Freya, não há nada para consertar, deixe-me explicar por favor. É por causa do desafio?
Se eu te conhecesse. Que desafio, ele a interrompe. Os dois congelam, a mente dele começa a juntar as peças enquanto ela percebe que cometeu um erro. Ela assumiu o pior, e agora realmente aconteceu. Então por que você está fazendo isso? Ela pergunta, tentando fazê-lo pensar em outra coisa. O desafio de Orcus. Ele levanta uma mão até o rosto enquanto pensa sobre isso. Hefesto disse que a marca do caos foi feita comigo em mente, e eu fui convidado. Ele olha para Freya com os olhos semicerrados. Você causou esse desafio, Freya? Eu não sabia que você era. Você sabe. Você, naquela época, ela diz humildemente. Então você só fez ele lançar o desafio para quê? Para ver dezenas de pessoas morrerem? Yang pergunta, não tão brava quanto esperava. Mais confusa do que qualquer outra coisa, honestamente. Não, eu presumi que Hefesto não deixaria você competir, então você estaria aberto a se juntar a outra família. Então você viria até mim, ela admite. Jesus Cristo, diz Yang, algo que ele costumava dizer quando enfrentava algo problemático. Mesmo agora ela nunca entendia o que significava. Isso foi há meses e você venceu. Ganha-ganha, certo? Isso não torna as coisas piores, Freya, ele retruca. Bom, se você só descobriu isso agora, por que você teve essa ideia idiota de término na cabeça? Alguém te fez fazer isso? A atitude dela mudou de confusão para raiva, cruzando os braços sobre o peito e tentando resistir à ideia dele. Eu já te disse, você não fez nada de errado. Na verdade, você foi incrível, mas agora eu estou no nível 7. Em 10 meses eu cheguei no nível 7, eu estava sendo egoísta antes, mas é hora de parar de ser um babaca. Eu não entendo. Como é que nós dois juntos você está sendo egoísta? Você não está fazendo sentido algum. Porque eu pensei que eu poderia simplesmente brincar de casinha e seguir em frente, então simplesmente levantar e ir embora quando minha aventura acabasse. Eu esperava que você simplesmente ficasse entediado e voltasse para sua família para ser adorado, e eu nunca esperei realmente gostar de você, ele admite calmamente. Isso, seus braços caem ao lado do corpo enquanto ela dá um passo à frente, abaixando-se para pegar a mão dele. Essa é a primeira vez que você admite estar interessado em mim. Você percebe isso, certo? Sim, eu estava evitando isso, ele admite. Eu ainda não vejo o problema. Eu sou uma tentação tão grande a ponto de você abandonar tudo para ficar comigo? Ela pergunta. Respirando fundo, Yang olha para ela com o senho franzido enquanto fala em voz baixa, nada pode me fazer parar, porque minha família está me esperando. Mas isso significa que eu te deixaria aqui com o coração partido lamentando o que foi. Eu não quero fazer isso. Você não merece isso, Freya, ninguém merece. Você poderia ter feito isso meses atrás. Por que agora? Freya pergunta, lutando contra as lágrimas enquanto olha para o chão entre eles. Porque você me faz feliz. Eu queria o melhor dos dois mundos só por um tempinho. Porque eu sou um babaca egoísta que não resistiu em passar um tempo com você. Porque voltar aqui para você foi calmante. Eu não sei. Eu era só um babaca ganancioso que tentou ter os dois lados por um tempinho, ele admite. Por que não posso ir com você? Freya pergunta. É porque sua família odeia os deuses. Ou, você será um pária por me trazer junto? Ela estava fazendo uma última tentativa de respostas. Não sei explicar, mas é assim que é. Isso não é justo, ela diz, estendendo os braços e envolvendo-o, pressionando o rosto em seu peito. A única pessoa com quem eu realmente posso ficar e ele quer me deixar, eu já odeio ser uma deusa da beleza, mas esse é um novo tipo de tortura. Ela diz enquanto suas lágrimas caem em sua camisa. Eu sei, e sinto muito por ter deixado isso começar. Sinto muito, ele gentilmente envolve seus braços ao redor dela. Freya sente pequenas gotas no topo de sua cabeça enquanto ele fala. Não precisa acabar assim, podemos ficar juntos e você pode ir para casa depois. Vai dar tudo certo, eu prometo, Freya argumenta mais uma vez, desesperada por qualquer apoio que possa conseguir. E que tipo de homem eu seria se te deixasse aqui lamentando o que aconteceu enquanto eu vou viver minha vida, hein? Prefiro lamentar o que foi do que o que poderia ter sido, diz ela. Eu já te disse, você merece muito mais do que isso. Você merece alguém com quem possa construir uma vida, não alguém que vá embora e ele se afasta dela. Só que ela não a solta, decidindo continuar apegada a ele. Este não é o fim para nós, Odr, não é, ela diz antes de finalmente soltá-lo, olhando para ele com desafio enquanto seus olhos marejados se encontram. Odr? Yang pergunta confuso. Sim, Odr, meu marido, nós fomos feitos um para o outro. É o destino. Este não é o fim para nós, você verá, ela diz com uma repentina explosão de confiança. Freya? Eu não faço nada pela metade, nada, nem mesmo o próprio destino vai me impedir de voltar para casa. Eu apagaria o sol se ele ficasse no meu caminho. Terminamos, ele diz mais uma vez. É fofo que você pense isso, mas eu tentei por muitas eternidades desafiar o destino. Isso não pode ser feito, ela diz em um tom baixo e triste. Mágoa em sua voz enquanto memórias dela tentando encontrar o amor vêm à tona pela primeira vez em meses. Você encontrará seu Odr um dia, só lamento que não possa ser eu, ele diz com um suspiro profundo. Eu já fiz isso, você verá. Aproveite seu presente, ela diz com a voz baixa e trêmula. Antes que ele possa questionar o que ela está falando, ela passa correndo por ele, enxugando as lágrimas do rosto enquanto corre pela porta da frente, deixando-o triste e confuso. Isso foi melhor do que eu pensava. Eu acho. Yang admite calmamente. Respirando fundo, ele usa magia para remover as lágrimas do rosto. Em poucos minutos ele passou de se sentir bem para completamente drenado, e ele não tinha nem dado um único passo. Olhando ao redor, ele viu a bandeja de comida no balcão, fresca e refrescante. Ele não conseguia nem sentir o cheiro da comida mais, sua mente estava muito nublada e nebulosa para se concentrar em algo tão simples. O ronco em seu estômago desapareceu, como se ele tivesse comido uma refeição completa há poucos momentos. Olhando entediado para a comida, ele sai do quarto e segue pelo corredor, tentando sem sucesso tirar a deusa da cabeça. Bem, acho que agora sei por que Hefesto não tinha ideia de quem era Odin.
Freya ainda não o encontrou, ele murmura para si mesmo. A lembrança do rosto dela chorando passando por sua mente o faz parar de andar por um momento. Ao entrar em seu quarto, ele começa a se despir imediatamente, querendo apenas tomar um banho rápido e tentar dormir para esquecer seu problema. Enquanto ele tira a camisa, no entanto, algo chama sua atenção. Em seu travesseiro havia um pequeno laço, apenas do tamanho de sua palma. Aproveite seu presente e ele repete as palavras dela. Claro, só gire a faca, certo? Ele pergunta a ninguém em particular enquanto caminha até a caixa. Pegando o pacote, ele remove o embrulho roxo e o laço com facilidade, agora segurando uma caixa de anel preta na mão. Joias? Ele se pergunta, sabendo que ela sabia que ele não usa joias. Ao abri-lo, ele encontra um anel dentro, de metal preto suave ao toque com um símbolo azul no rosto. Ele esperava ver o sigilo de sua família, mas este era estranho. Um quadrado inclinado com o canto inferior se estendendo para formar uma cruz, algo que ele nunca tinha visto antes. O estranho sigilo em si era azul, obviamente combinando intencionalmente com suas chamas. Com uma grande dose de incerteza, ele desliza o anel no dedo médio da mão direita. Um ajuste perfeito. Parece bom, minhas cores. Não tenho certeza se devo usá-lo, no entanto. Ele murmura pensativamente enquanto olha para ele. Dando um aperto suave, ele percebe que não é metal normal. Pelo menos adamantite em durabilidade. Um sorriso se forma em seu rosto. Aquela mulher me conhece muito bem, ele diz enquanto entra no banheiro, deixando o anel em seu dedo. Aproveite a aparência do que ele não sabia que era um anel de mensagem. Sem querer, ostentando o sigilo de Oder, que as pessoas de seu mundo chamariam de Odin, o marido da deusa Freya. Depois do banho, Yang sai do banheiro e veste um short antes de se jogar na cama. Deixando o anel no dedo, ele se esparramou no colchão confortável e maciço. Pela primeira vez em meses, ele podia sentir algo. A única vez que ele sentiu calor ou frio que não era mágico. Sua cama estava fria. Não estava frio. Mesmo com a escassa queda de neve do lado de fora do apartamento dele, não estava frio nem um pouco. Mas sua cama estava fria porque ela não estava aqui. Não consigo dormir aqui. Ele percebe, saindo da cama e caminhando para o corredor. Cobertura da Freya. Sentada em sua cadeira, abrindo mão da habitual taça de vinho tinto, Freya segura uma garrafa inteira entre os dedos, olhando para o povo de Orario com inveja e uma pitada de raiva. Oh, como ela desejaria poder simplesmente agir de acordo com esses sentimentos. Mas então ele nunca sequer olharia para ela. Todas as pessoas se preparando para o festival de Ano Novo com seus entes queridos enquanto ela se senta em sua torre com Oktar ao seu lado. Ela sempre teve um pouco de ciúmes do que eles tinham. Mas agora que ela provou, ela tem uma fome e sabe exatamente o que pode saciá-la. Ciúmes e raiva borbulham logo abaixo da superfície, constantemente combatidos pela onda de tristeza que ela sentia sempre que as memórias do tempo que passaram juntos vinham à tona. Você vai precisar de mim, você verá. Ninguém pode vencer o destino, ela rosna, deixando cair a garrafa vazia e dando passos vacilantes em direção ao seu quarto. Ao passar por Oktar, ela brinca com o anel em seu dedo, idêntico ao que ela deu ao seu Oder. De pé em frente à cama, ela congela, a lembrança da primeira noite deles juntos naquela cama voltando rapidamente. Foi aqui que ela fez a escolha, foi aqui que ela de repente soube que ele era seu Oder. Foi aqui que tudo realmente começou. Enquanto ele dorme bem, eu choro até dormir, ela enxuga as novas lágrimas do rosto. Ela se vira e sai do quarto em direção à sala de estar, decidindo que o sofá seria o suficiente para aquela noite. Ela mal sabia que não era a única que chegou à mesma conclusão sobre sua cama. Capítulo 146. Quartel-General da Guilda, 6 horas da manhã. Isso é uma piada, certo? Tem que ser. Eu pensei que a guilda fosse inteligente. Um anão barbudo grita enquanto olha para o quadro de avisos na guilda. O que está acontecendo? Uma amazona magra se aproximou para ver o que era toda aquela confusão. Dando uma olhada na atualização, ela quase congelou. Em vez disso, gritou o mais alto que aparentemente podia. Ele está no nível 7 agora. Imediatamente a sala inteira ficou parada. As portas da guilda acabaram de se abrir e a primeira onda de aventureiros imediatamente correu para o quadro de avisos após ouvir seu grito. Em poucos minutos, uma multidão apareceu, todos tentando ver a atualização publicada ou correndo para o balcão, seja para fazer acusações ou perguntas. Sentada na recepção com sua amiga de cabelo rosa, Eina olha para sua xícara de café da manhã e vê o líquido tremendo enquanto o enxame de aventureiros se torna cada vez mais turbulento. Isso é real? Alguém grita da multidão, todos param de gritar imediatamente. Quaisquer conversas restantes se tornam murmúrios baixos enquanto eles esperam com a respiração suspensa por uma resposta. Sim, está em uma atualização real. Orario agora tem oficialmente 2 aventureiros de nível 7, diz Eina, de pé na mesa para garantir que todos possam ouvi-la. Você tem certeza? Pergunta outra voz. Sim, a guilda fez uma investigação completa ontem antes de postar esta notícia. Recebemos uma palavra oficial da própria Lady Hefesto há 2 dias. Isso é besteira. É impossível. Ele não está aqui nem há 1 ano e já subiu 7 níveis. Alguém no fundo da multidão grita. Ele deve estar mentindo para eles. Outra voz se junta, provocando uma comoção de concordância. Vendo que o que estava se tornando uma revolta em grande escala, os outros funcionários da guilda tomaram a sábia decisão de ficar nos fundos, longe da multidão turbulenta. Por favor. Ela levanta a voz, falhando em cortar o barulho, mas ainda tentando o seu melhor. Eu lhe asseguro que a investigação foi completa. Isso é besteira.
Alguém responde. Um pirralho entra nela e vira o chefão em 1 ano. Estou me matando há 40 anos neste inferno, grita uma coelhinha bem na frente de Eina. Mãe, me desculpe, mas a guilda não está envolvida com o quão rápido você progride. Nós apenas registramos atividades e pedras mágicas, diz Eina, tentando ficar calma, mas seu rosto ficando levemente vermelho, a irritação se tornando raiva constantemente. Aposto que o pirralho nem está no nível 2, Hefesto provavelmente está mentindo para conseguir mais vendas. Alguém grita no fundo da multidão. É isso aí, ela está mentindo pela criança, concorda outra voz. Espere. Isso. As palavras de Eina são interrompidas quando outra pessoa acrescenta a gota d'água. E a guilda está dentro disso. A sala inteira irrompe em um tumulto total. Eina imediatamente pula da mesa, abaixando-se atrás dela para ver seu amigo Misha já lá. A cabeça de cabelo rosa quase deitada no chão para se esconder da multidão. Você foi muito boa lá fora, a garota diz para Eina com o lábio tremendo. Não tenho certeza do que esses aventureiros irritados vão fazer. Você poderia ter ajudado. Eina rosna para a amiga, recebendo um olhar nervoso e envergonhado em resposta. Desculpe, a garota murmura de volta. Pode ser que seja mesmo isso, diz Eina enquanto os dois se juntam, esperando o pior do pequeno exército de aventureiros irritados. Sou bonita demais para morrer assim, grita Misha. Sou jovem demais para morrer, diz Eina enquanto ambas se abraçam. O que diabos está acontecendo aqui? Uma voz feminina corta a multidão barulhenta. Um silêncio imediato cai sobre os aventureiros. Depois de um momento tenso, Eina e Misha se soltaram para se levantar e espiar a multidão. Uma cabeça de cabelo azul com roupas laranja está na entrada do prédio, ladeada por outros 8 aventureiros de nível 5. O capitão da força policial de Orariu, Shakti Varma, o braço direito de Ganesha. Senhora Shakti. Eina acena para a mulher. Um silêncio nervoso se instala enquanto Shakti caminha para frente. Os aventureiros de nível 1 a 4 se separam para ela, com medo até de tocar na mulher obviamente furiosa, presa no prédio enquanto sua vanguarda de aventureiros de primeira classe fica na porta. O que está acontecendo aqui? Shakti pergunta à amiga, deixando de lado as gentilezas para chegar ao cerne do problema. Eina olha para sua mesa e pega um pedaço de papel, uma cópia dos anúncios de subida de nível de hoje, e entrega para a mulher. Tirando um momento para ler o artigo, Shakti estreita os olhos ao ouvir isso. MHM. Então Ignis e Elementalista subiram de nível. Nível 7 em menos de 1 ano, sim. Isso parece falso, diz a mulher. A multidão imediatamente começa a sorrir, pois ela parece estar do lado deles. Um arrepio percorre a espinha de Eina enquanto seu brilho de esperança desaparece, pelo menos até Shakti continuar. Mas eu vi esse garoto lutar, ela diz. A multidão ficou em silêncio mortal. Todos, da porta até a equipe da guilda escondida atrás, estavam se esforçando para ouvir. Apenas alguns poucos selecionados fora de sua equipe ouviram lutar, e além de Tiona, ninguém o viu levar nenhuma luta a sério. Felizmente, ela levantou a voz para deixar sua mensagem clara. Compartilhei uma missão com ele e vi tudo o que precisava, ele não é normal. E a senhora Hefesto é uma mulher honesta, se ela diz que ele é nível 7, então ele é nível 7, ela devolve a folha para Eina, virando-se para encarar a multidão. Dando a todos os aventureiros um olhar severo, ela franze a testa levemente. Se vocês acham que isso tudo é falso, então peçam para seu Deus iniciar uma investigação oficial, ou criem coragem e apostem sua vida nisso, vão desafiá-lo vocês mesmos se têm tanta certeza. Mas eu recomendo que venham lutar comigo antes de fazer isso, se não podem me derrotar, com certeza não podem derrotá-lo, e pelo menos eu sei que não vou matar vocês. Agora todos saiam. Imediatamente seu povo na porta se afasta para que os aventureiros saiam da guilda. Enquanto o salão inteiro é repentinamente esvaziado, Shakti se vira para Eina. Se isso é legítimo, por que não ouvi falar de nenhuma celebração ou algo assim? Shakti pergunta. Esta era certamente uma ocasião importante, afinal, ela esperava uma festa enorme, especialmente da família mais rica de Orariu. Ele não foi visto desde que entrou no andar principal de Hefesto em Babel 3 dias atrás. Pelo menos foi o que o homem que trouxe as caixas de itens para negociar disse ontem, diz Eina. Provavelmente já teve uma festa privada, diz Shakti. Sei que isso não é bem o que dizem, mas não posso deixar de perguntar, quanto? Ela se inclina para sussurrar. Sinto muito, mas não tenho certeza do que você quer dizer, diz Eina. Misha se inclina para se juntar à pequena festa de sussurros deles. Valis, aqueles monstros do andar mais baixo devem valer uma fortuna, certo? Se eu conseguir 1 ou 2 itens dele, nossa família pode comprar equipamentos melhores, explica Shakti. Bem, eu realmente não tenho permissão para discutir isso com ninguém além do aventureiro em questão. Na verdade, eu só sei porque ajudei Varissa com toda a matemática. Foi bastante, Eina admite. Não é como se eu fosse roubá-lo. Estou apenas curioso. Eu vi derrubar um Glavenus como se não fosse nada, pisou no chão e transformou o chão em lava. Qual era o dinheiro dele? 900 milhões? Shakti pergunta. Mordendo o lábio, Eina não podia negar que essa informação estava martelando em sua mente, implorando para ser contada a alguém. Os maiores números com os quais ela já teve que lidar. Certo. 9,5, ela diz. Droga, Shakti se inclina um pouco para trás ao ouvir a revelação. Isso tudo dividido em 3 partes, dá um pouco mais de 300 milhões para cada, ela diz pensativa. Eu poderia armar todos os nossos guardas com equipamentos de melhor qualidade por esse dinheiro. Com uma carranca triste no rosto, Misha não consegue deixar de fantasiar sobre esse pagamento. Eu não ganho nem 1 milhão de valis por ano. Eu poderia me aposentar facilmente com esse dinheiro. Não foram 900 e 500 milhões. Dos itens que eles não retiveram, eles ganharam 9 bilhões e meio de valis, diz Eina humildemente. Ambas as mulheres congelam imediatamente, sem saber como processar uma figura tão grande. Isso era simplesmente inédito para todas, exceto as famílias mais ricas na história de Orariu.
Se eu não gostasse tanto de estar vivo, eu me tornaria um aventureiro, diz Misha com um suspiro profundo. Droga. Poderosas, ricas, atraentes e famosas. Algumas pessoas simplesmente têm tudo no mundo, diz Shakti. Sim, Eina concorda, esperando apenas um momento antes de olhar para Shakti. Espera. Quente? Apartamento de Yang. Enquanto as três mulheres imaginavam a vida perfeita de Yang Shen, o próprio homem estava tendo seus próprios problemas. Sentado no chão em frente ao seu luxuoso sofá, ele olha através das enormes janelas para a cidade, vendo o fino manto branco enquanto o inverno se faz presente. Com olhos cansados e vermelhos, ele não sente nada. Brincando com o anel no dedo, girando constantemente, ele só olha para o horizonte, tentando e falhando em focar. Ele simplesmente não conseguia clarear a cabeça. O sofá dele tinha um travesseiro da cama dele, assim como alguns pontos congelados. Um efeito colateral do seu humor atual felizmente não era tão ruim quanto o que Velf experimentou, simplesmente porque ele tinha mais controle agora. Para o homem que supostamente tinha tudo, ele se sentia tão pobre. Entrada da masmorra. O clima não está mais tão frio, estou feliz que o inverno esteja acabando, disse Riveria ao sair da masmorra. Caminhando com Lefi ao seu lado, retornando de uma pequena viagem de treinamento com sua protegida. MHM, mas pelo menos isso não nos incomoda na masmorra. É sempre agradável e quente lá dentro, diz a jovem enquanto enrola um cachecol em volta do pescoço. Riveria também estava ostentando um visual ligeiramente alterado, com a gola de suas vestes alterada e levantada para proteger seu pescoço, bloqueando qualquer um de ver as cicatrizes terríveis em sua pele. Assim como uma manga verde, ajustando-se ao seu braço esquerdo como se fosse uma segunda pele. Ela se sentia um pouco confortável andando na companhia de outros com essas mudanças. Foi um processo lento, mas ela está tomando medidas para voltar a ter confiança em sua própria pele ultimamente. Sentindo o frio do inverno em seu rosto, Riveria orgulhosamente caminha em direção ao prédio da guilda para negociar seus saques. A pequena mochila nas costas de Lefia estava cheia até a borda com cristais de monstros e itens. Vendo multidões de pessoas na rua olhando para eles, Lefia se sentiu nervosa. Riveria sempre atrai uma multidão. O auge da beleza élfica era atraente para qualquer homem ou mulher sensatos, afinal. Isso sempre fazia a garota se sentir como se estivesse se encolhendo e se escondendo. Como se ela não fosse digna de estar na presença de uma beleza tão digna. É por isso que eles entraram na masmorra à noite, mas sua professora estava se sentindo um pouco mais confortável agora. Enquanto suas bochechas ficavam levemente tingidas com apenas um leve toque de vermelho, os olhos caindo para a estrada de paralelepípedos para evitar os olhares lascivos e admiradores. Lefia estava completamente alheia ao caos que se instalava na mente de Riveria. Ao ver todos olhando em sua direção, a fachada de Riveria de elfa calma e controlada quase desmoronou. Um problema que ela nunca teria tido meses atrás, mas agora ela estava nervosamente mexendo em suas roupas. Sua mão estava trêmula quando ela levantou para mexer em sua gola, prendendo a respiração enquanto ela se certificava de que estava cobrindo suas cicatrizes. Ela pode sentir seu estômago revirar enquanto mais e mais pessoas parecem encará-la diretamente. Seus olhares de luxúria e admiração são distorcidos e distorcidos por sua mente enquanto ela brinca com os dedos de sua mão esquerda coberta pela manga. Ela quase consegue sentir o ódio e o desgosto deles, como se eles pudessem, de alguma forma, ver através de suas roupas a coisa que estava logo abaixo. Não sentindo buracos na manga, ela solta o ar que prendeu. Um erro, ao que parece, pois seu corpo imediatamente respira mais uma vez superficialmente. Depois outra e outra. Antes que ela percebesse, seu coração estava acelerado, sua cabeça girando, sua fachada estava rachando. Se alguém estivesse perto o suficiente, poderia ver a ansiedade e o pânico em seus olhos trêmulos. Ela cheirava medo. Ela quase conseguia ouvir a multidão murmurando. Então a risada começou rindo dela. O que é aquilo? Nojento. Aquela coisa é a princesa deles? Eu achava que elfos eram bonitos. Quem poderia seguir isso? Quem poderia amar isso? Como se o vento tivesse sido arrancado dela pelas vozes em sua cabeça, ela deixa cair seu cajado. 400 milhões de valis deixados para trás como se não fosse nada para ela empurrar Lefia para o lado, cortando o caminho das meninas e se abaixando em um beco escuro e frio. Não consigo respirar, ó deuses. Por quê? Eu não consigo. Ela repete constantemente enquanto cambaleia para longe. Lady Riveria? Lefia pergunta enquanto se senta no chão, completamente confusa enquanto sua mentora apenas a empurrou para o chão para aparentemente fugir. Pegando o cajado da mulher, a jovem corre atrás dela. Tropeçando no beco felizmente deserto, Riveria joga sua capa para o lado. O tecido branco nem toca o chão antes de Lefia pegá-lo. Não consigo respirar. Não consigo respirar. Riveria diz em um tom exausto, soando como se tivesse acabado de correr 100 milhas. Encostada na parede, ela desliza para o chão, caindo de joelhos na neve fria e suja. Apoiando-se na parede com o ombro e a cabeça, ela imediatamente começa a mexer nos botões de suas vestes. Aqueles poucos botões dourados parecem ser a morte dela. Lady Riveria, por favor, pare, Lefia implora, não querendo que seu herói comece a se despir em público. Não consigo, frustrada. Ela simplesmente arranca os 2 botões de cima do roupão respirar. Vendo onde isso vai dar, Lefia deixa cair sua mochila, seus 2 cajados e as vestes de Riveria, que caem na neve ao lado da mulher. Enquanto Riveria começa a mexer no próximo conjunto de botões, a garota vê pequenas lágrimas caindo no colo dos altos elfos. Por um instante, Lefia congela, seu mundo inteiro desmoronando enquanto ela vê o impossível. A corajosa, altruísta, forte e nobre princesa de toda a raça deles, a mulher que ela colocava acima dos próprios deuses, estava chorando. Ela nunca pareceu tão mortal antes.
Eu não posso, eu não posso. As palavras de Riveria se tornaram murmúrios. Então, eventualmente, soluços. Soluços silenciosos de vergonha e dúvidas enquanto ela se inclina contra a parede. Lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto as vozes continuam gritando em sua cabeça. Como eu conforto alguém que eu achava que era invencível? Lefia se pergunta. A imagem de Riveria mantida por todos os elfos completamente destruída quando ela vê a bagunça quebrada na sua frente. O mesmo medo que deixou a grande maga tão em conflito em primeiro lugar. O peso das expectativas é muito pesado para a mulher carregar mais. Colocando o manto branco sobre a mulher que chora, Lefia senta-se contra a parede em um silêncio constrangedor, apenas esperando e esperando que as lágrimas parem de fluir, que o soluço fique quieto, esperando que a mulher que ela pensava ser invencível retornasse mais uma vez. Capítulo 147. Você acha que ele está bem? Tali pergunta. Sentada na sala de reunião trifecta no andar 51 de Babel. Vestindo uma jaqueta preta curta sobre um top verde com uma saia verde combinando, a mulher se inclina para trás em sua cadeira, batendo os dedos na mesa lisa e fria enquanto sua paciência se esgota. Você não termina com alguém como Freya e depois fica, ok, diz Velf, vestindo calças pretas com uma camiseta branca, um casaco azul no colo enquanto respira fundo. Vamos ver o que ele está fazendo. Ele nunca perde uma reunião, diz o ferreiro enquanto se levanta e sai da sala. Tali segue um passo atrás dele. Batendo na porta de Young, Velf nem espera um momento antes de empurrá-la para abrir, não percebendo nada de estranho imediatamente. Entrando com o casaco pendurado no ombro, Velf imediatamente vê seu alvo. Dormindo com uma perna pendurada no topo do sofá, Young está vestindo apenas um short enquanto tira um cochilo da tarde. O indo melhor do que eu pensava. Tali diz, vendo um travesseiro da cama dele no sofá. Ele se colocou no sofá, não pode estar indo tão bem, Velf diz enquanto se aproxima. Young, ele grita. Young acorda assustado, mas cai do sofá sem sentir o impacto, e olha para cima para ver seus amigos olhando para ele. Olhando bem para ele, eles puderam ver seu rosto um pouco mais fino. Bolsas escuras sob seus olhos vermelhos enquanto ele aperta os olhos para olhá-los. Você está bem? Pergunta Tali. Sim. Só preciso dormir um pouco. Estou me sentindo um pouco cansado, diz Young enquanto se levanta. Parece que você precisa de um pouco mais do que isso, diz Velf. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Ele pergunta. Ontem, quando almoçamos, eu acho. Diz Young enquanto pensa um pouco mais no assunto. Você quer dizer 3 dias atrás, pouco antes de atualizarmos nossa fauna? Sim, vista-se, vamos pegar um pouco de comida para você, diz Velf. Não estou com fome, só cansado, argumenta Young fracamente. Não estou perguntando, vá se vestir, diz Velf, jogando o casaco azul para Young e apontando para o corredor, em direção ao quarto de Young. Isso realmente não é necessário, diz Young enquanto caminha pelo corredor. Tali diz antes de se virar para Velf. Então, ele está aceitando muito bem, considerando quão bons eles eram juntos, certo? Definitivamente, não consigo imaginar ninguém que não estaria à beira de Babel se tivesse que terminar com Freya, admite Velf. Mas para ser justa, não acho que um passo além de Babel faria isso por ele, diz Tali, balançando a cabeça diante do pensamento absurdo. 15 minutos depois, caminhando em direção ao elevador no 50º andar, Young está limpo, cortesia de um banho rápido. Agora vestindo suas habituais calças de combate pretas e botas com uma camiseta branca. No entanto, desta vez ele está com um casaco azul. Um azul bem escuro por fora e um pelo curto azul mais brilhante por dentro. O comprimento do casaco chegando até os joelhos quando ele o deixa desabotoado. Então você me comprou um casaco? Young pergunta, passando a mão sobre o material macio enquanto eles andam pelo último andar de Hefesto, ignorando os olhares atordoados dos aventureiros próximos. Seja de sua família, ou apenas compradores que por acaso estavam aqui, todos estavam descaradamente olhando para o trio. Eu não comprei nada, eu fiz, diz Velf. Isso rende um olhar surpreso de Young. Você pode fazer roupas que tenham uma boa aparência? Pergunta Young, sem esconder sua surpresa. Sim, claro que posso. Eu posso fazer armaduras de couro e outras coisas, então por que não um casaco? Além disso, você sempre usa suas coisas encantadas de mago de batalha, mas a parte de cima foi destruída. Agora você não vai ficar sem camisa se usar magia. Velf explica. Então esse casaco é... Eu fiz isso com o item gota de gelo verdadeira que coletamos do Xixecal, mais um monte de pele de urso de gelo e zinogre, com um monte de outras coisas. Ele deve ser capaz de aguentar seu fogo e gelo regulares até certo ponto. Mas não é um equipamento de batalha, então não exagere, e não vai parar um ataque físico forte como uma armadura. Ele mantém você em uma boa temperatura, mas é isso, diz Velf. Talvez você devesse fazer todas as nossas roupas, Young diz enquanto forma uma pequena chama em sua mão e a segura contra a manga do casaco. Para sua alegria não tem efeito algum. Tali concorda. Se eu vou ficar perto de vocês dois, a última coisa que preciso é perder todas as minhas roupas na rua, sabe? Sim, esse é o plano. Mas isso foi um teste. Peças menores e mais intrincadas serão mais difíceis, isso é grande e simples, então me deixou trabalhar com os materiais. Levei 2 dias para descobrir isso, Velf diz enquanto eles entram no elevador vazio. Isso significa que vou precisar de muito mais viagens aos andares inferiores para caçar ursos polares, certo? Pelo menos terei algo para fazer, diz Young. Você precisa de uma distração. Você não está envolvido com o trabalho de caridade que faz e tudo o que realmente importa é limpar a masmorra. A única coisa que você tinha que fazer entre as expedições antes era Freya, diz Tali. Só percebendo o que disse depois que já era tarde demais.
Virando-se para olhá-lo, ela o viu dando a ela um sorriso estranho, mas dolorido. Está tudo bem, eu vou ficar bem, você não precisa se preocupar tanto. Eu posso lidar com as escolhas que eu fizer, diz Yang, mãos atrás das costas enquanto o elevador chega à base de Babel, seus dedos brincando com um anel de odre em sua mão direita, o último presente que ele ganhou de Freya. Vamos comer, diz Velf enquanto o elevador para e as portas se abrem. Dando seus primeiros passos para fora de Babel em dias, Yang enche seu pulmão com ar fresco, muito mais limpo do que o ambiente em seu mundo. Vendo civis andando por aí com suas roupas de inverno e pequenas manchas de neve no chão, o sol da tarde estava quase pronto para começar a se pôr. Ele não consegue deixar de sorrir, mais uma vez lembrado da beleza deste mundo. Quase tão linda quanto ela. Ele pensa consigo mesmo, imediatamente se repreendendo mentalmente por permitir que esse pensamento se infiltrasse em sua cabeça. Caminhando pela praça, enquanto Velf tenta fazer Yang falar, Tali tem uma sensação estranha. Dando uma olhada ao redor, ela vê aventureiros olhando para ela. Seus olhares eram intensos, mas intenções descaradamente em exibição enquanto alguns dos homens e mulheres ao redor da praça lentamente começam a se aproximar de sua equipe. Algo está errado, ela diz. Yang e Velf interromperam imediatamente a conversa ao verem a multidão de aventureiros formando um círculo ao redor deles. Vocês, idiotas, vão se mover ou eu preciso colocar vocês no chão? Tali e Rosna. Alguns dos aventureiros dão um passo para trás instintivamente, outros permanecem desafiadores. Não porque eles eram fortes, porque eles acreditavam que a trifecta era fraca. Espere, Yang coloca uma mão no ombro de Tali. Não vamos matar ninguém só porque eles vieram até nós, ele diz antes de se virar para se dirigir à multidão. Olhem todos, eu tive uma longa semana, ok. Fui um pouco maltratado por alguns monstros e agora estou lidando com um término. Vocês podem guardar o que quer que seja para a semana que vem, por favor? Ele pergunta, mais irritado do que qualquer coisa com suas palhaçadas. Calha a boca. Um anão mais velho sai da multidão, parecendo ter uns 50 anos, vestido com uma armadura de prata completa e um martelo de guerra na mão. Ao lado dele, uma jovem amazona, não mais velha que 18 anos, está de pé com manoplas reforçadas nos braços, no que era um maiô de pele. Quem diabos é você? Yang pergunta, genuinamente confuso. Eu sou. Ninguém dá a mínima para quem você é. Tali interrompe o homem em seu tom baixo e perigoso. Mova-se, ou seja movida, ela estreita os olhos para o homem. Por favor, o que você vai fazer? Mulher, ele diz com veneno em suas palavras. Antes que Tali possa avançar, Yang a segura, um aperto firme em seu braço a mantém no lugar, o chão de pedra racha levemente sob seus pés. Tali, vamos tentar não fazer disso um banho de sangue. Tudo bem, Yang diz antes de se virar para o homem em questão. O que você quer? HMPH, eu sou Grandel, capitão da família Urus. Nunca ouvi falar de você ou da sua família, diz Velf. Estou no nível 4, e o fato é que o homem levanta seu martelo de guerra e aponta diretamente para Yang. Acho que você é um mentiroso de merda, e Hefesto está envolvido nisso. É melhor você tomar cuidado com a boca. Velf ameaça, cerrando os dentes enquanto sua raiva aumenta, mal se impedindo de atacar o anão à menção de Hefesto. 10 meses para o nível 7, isso é besteira e vocês sabem disso. Uma mentira sem sentido que vocês estão nos contando para aumentar os preços, aposto. Ele anuncia em voz alta. Mais e mais aventureiros começam a se juntar à multidão para ver o que estava acontecendo. É disso que se trata essa merda, sério? Diz Yang, revirando os olhos ao perceber o que está acontecendo. Aventurar-se é a nossa vida, e você mentir sobre isso para nos fazer parecer mal não será tolerado. Nosso orgulho como aventureiros não permitirá isso. O homem anuncia em voz alta, ganhando uma grande ovação da multidão. Então se Yang provar, vocês vão se fuder? Tali pergunta, ficando cada vez mais irritada. Ela rapidamente percebeu que isso não iria parar a menos que a estrela do time deles desse ao povo o que eles queriam. Mesmo se ela matasse todo mundo aqui, a cidade duvidaria deles. Prova ou pedido de desculpas, a escolha é sua, o homem rosna, estreitando o olhar diretamente para Yang. Como vou provar que estou no nível 7? Pergunta Yang, sem saber o que esperam dele. Basta matar o anão e dar um soco na cabeça dele, Tali diz casualmente. Todos os corvos ficam em silêncio diante do desrespeito casual dela pela vida do homem. Não o mate, apenas nocauteie-o ou algo assim, argumenta Velf. Ele precisa dar o exemplo, senão eles nunca vão parar de nos incomodar, diz Tali. Isso não significa que ele precisa matá-lo. A morte não é a resposta para todos os conflitos, diz Velf. Para acabar com o conflito, basta remover um lado, então sim, essa é literalmente sempre a resposta, diz Tali. Enquanto eles vão e voltam, todos, incluindo Yang, continuam olhando para os dois aventureiros, sentindo-se cada vez mais desconfortáveis com o debate. Foda-se, eu mesma faço isso, Tali finalmente diz. Dando um passo à frente, a mulher estica os braços para agarrar o homem pelo rosto. Reagindo imediatamente, ele balança o martelo em direção ao rosto dela, apenas para que ela o pegue com uma mão. Balanços lentos, ela diz enquanto se move para agarrar o rosto dele. Sua aliada amazona avança, com o objetivo de socar Tali no rosto com suas manoplas de adamantina, mas o punho de metal exagerado nem chega a poucos centímetros antes de serem interceptados pela palma de Yang. Com uma mão ele arrasta Tali para longe do anão enquanto a outra esmaga a manopla e o punho da garota dentro dela. O som de ossos e metais quebrando é ouvido abaixo do grito alto da jovem mulher enquanto ela cai no chão. Puta merda, ninguém morre por causa dessa merda. Yang diz enquanto arrasta Tali de volta. Batendo o pé no chão, todos exceto sua equipe, são jogados para trás por uma grande rajada de vento, que os faz cair pela praça. Se você quer uma prova, tudo bem, diz Yang enquanto forma sua roda elemental com vento e água em suas costas enquanto ele forma um punho de magia verde e azul rodopiante.
Olhando para ele e sentindo o poder mágico, os elfos e magos não conseguem nem respirar, sentindo-se sufocados por estarem na presença de uma magia tão avassaladora, como se uma montanha estivesse sobre seus peitos. Dando um soco em direção ao céu, Yang pronuncia um simples raio de sol, ele diz enquanto seu punho dá um soco em direção ao céu nublado. Com uma poderosa corrente ascendente, um buraco aparece nas nuvens, como se ele tivesse socado o próprio céu. Então, como uma ondulação na superfície da água, ele se espalha, até que a área acima de Horário ficou completamente livre das nuvens de inverno, permitindo que o sol batesse na cidade mais uma vez. Pronto, agora parem de me incomodar, ele diz antes de ir embora, deixando todos olhando para o céu agora limpo com espanto. Por toda a cidade, as pessoas pararam o que estavam fazendo para olhar para o local sem nuvens acima delas, como se um buraco não estivesse preenchido com branco. A força esmagadora de um nível 7, com certeza, mas a maioria das pessoas não sabia. Isso estava além de qualquer aventureiro comum de nível 7. Mansão da família Freya. De pé em seu jardim, a deusa Freya esticou o pescoço em um ângulo desconfortável para olhar para o céu, não para olhar para um buraco no céu nublado. A deusa não sentiu dor no pescoço, apenas um sorriso no rosto diante da beleza que estava vendo. Não é incrível, ele é realmente perfeito, ela diz em um tom alegre, os olhos vidrados enquanto as memórias de seu tempo com Yang voltam à tona. Eite, uma mulher humana com cabelos ruivos claros, estava de pé ao lado de sua deusa, com Ortar e Allen atrás das mulheres. Sua família estava atualmente tendo seu batismo diário, batalhas de quase morte no jardim, treinamento ao qual sua deusa raramente prestava atenção nos últimos meses. Eles estavam felizes em se exibir para Freya, mas no momento em que ela sentiu sua magia, eles foram esquecidos como se nunca tivessem existido. Ela imediatamente ficou intoxicada por memórias e amor pelo estranho que a maioria deles odiava. Apenas alguns como Ottar não tinham desdém por Yang, seu capitão não tinha ciúmes de ninguém que chamasse a atenção de Freya. Então Horário realmente tem outro nível 7, um prodígio e tanto você capturou Lady Freya, diz Eite. Seus olhos cansados olhando para os aventureiros sangrando no jardim. Como uma curandeira perdendo apenas para Airmid, ela nunca teve descanso na família enlouquecida pela sede de sangue. Constantemente usando sua magia entre as rodadas de combate, um feitiço poderia trazer um homem de volta da beira da morte. Ela era um trunfo que permitia que esses aventureiros florescessem. Eu não enganei ninguém, se é que ele me enganei. Mas ele se recusa a realmente reivindicar seu prêmio, é um problema, Freya diz enquanto uma carranca se forma em seus lábios. Isso é inédito, Lady Freya, diz Eite. Atrás deles, Allen estava fervendo de raiva, ouvindo sua amada deusa falar tão carinhosamente de outra em sua presença, mas saber que o homem já estava no nível 7 o acalmou um pouco. Ele não era um tolo, ele poderia pelo menos usar a desculpa de que era simplesmente por causa do poder. Pelo menos esse era um problema para o qual ele tinha uma solução. Essa era uma maneira de se sentir melhor sobre essa grande perda. Octar, Freya se vira para olhar para seu capitão, você se oporia a perder seu título, rei, deveria ir para o mais forte afinal. E eu não acho que você ficará lá por muito mais tempo, Freya diz. Nem mesmo ela sabia a verdadeira extensão da força de seus amados. Sem hesitar, Octar responde, o que quer que agrade a minha senhora, esse é o seu plano. Não, Freya bate um dedo no queixo enquanto olha para o céu mais uma vez. Ele não me quer por perto, mas mesmo que um homem não queira ajuda, é meu dever estar lá, eu acredito. É o que uma boa esposa faria. Então talvez um dia ele perceba que boa esposa ele já tem, Freya diz enquanto começa a se desligar em um devaneio de fantasia. O jardim inteiro fica em silêncio enquanto todos os aventureiros param suas lutas para encarar sua deusa, com ciúmes e raiva os alimentando. Vendo suas emoções claras como o dia, Freya lança-lhes um olhar entediado. Se vocês têm algum problema comigo querendo que Yang Shen se case comigo, então, por favor, falem. Ela estreita os olhos para os aventureiros. Ninguém conseguiu dizer uma palavra, até onde sabiam. Yang estava atrás apenas de Octar, uma suposição razoável com as informações que eles tinham, mas eles não tinham todas as informações. Assim como Allen, eles de repente sentiram que era muito mais justificado para Yang reivindicar Freya como seu prêmio, mas a razão pela qual ele venceu é que ele nunca fez parte desse jogo. Para ele, ela nunca foi um prêmio a ser reivindicado, ela era apenas outra pessoa. Se ao menos a luxúria e o ciúme não tivessem obscurecido suas mentes, talvez eles tivessem chegado a essa conclusão em vez de trabalhar até a morte tentando alcançar o aventureiro de nível 7. Nesse ritmo, não terei magia suficiente, Lady Freya, reclama Eite com olhos cansados observando as lutas que de repente se tornam muito mais agressivas. Tenho certeza de que eles sabem disso. Mas o amor é algo pelo qual os homens estão dispostos a morrer. Ou pior, dispostos a me deixar, Freya diz enquanto se vira para entrar. Seu humor estava completamente azedado pela lembrança do que exatamente o levou a deixá-la. Exatamente o que ela era, a deusa do amor. Capítulo 148. Sir, leve isso para a mesa 5, diz Ryu, entregando à garota uma bandeja com os pedidos no balcão do bar. Tudo bem, responde a sempre animada garçonete com um sorriso. Vestindo seu uniforme habitual, um vestido verde e avental branco, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, a jovem caminha ao redor da anfitriã da fertilidade, que em breve estará lotada. Uma fachada de alegria em seu rosto o tempo todo. Enquanto se preparavam para a habitual correria da tarde de aventureiros chegando, ansiosos para fazer uma boa refeição depois de passar o dia todo na masmorra, Horn tinha outros pensamentos em mente. Vanna aceite a magia de transformação que permite que ela e sua deusa Freya não apenas se transformem uma na outra, mas também em sua identidade compartilhada de Sir. A prestativa garota da cidade estava dificultando o foco. Essa magia não só permitiu que eles compartilhassem formas físicas, mas também pensamentos e sentimentos.
Nos últimos meses, Horn vinha lutando contra uma onda de êxtase. Com Freya e Yang juntos, ela sentia todas as emoções da deusa, e sempre que Yang estava em horário, porque Freya grudava nele como cola, Horn se via agindo como Cir mais do que gostava. Essa magia, seu propósito na verdade era ser Freya. Tudo que ela sempre quis foi ser a mulher que ama e ter a deusa só para ela. Freya interpreta uma mortal como Cir e ela age como Freya. É assim que eles passaram os últimos anos, mas ele mudou tudo. Aqui está seu pedido, diz Cir enquanto transfere os pratos para a mesa, enquanto os aventureiros famintos lhe lançam olhares perplexos, que ela prontamente ignora. Ela não sabia dizer, mas relembrar sua vida nos últimos meses fez com que ela franzisse o senho, algo muito incomum para Cir, principalmente na frente de clientes que vinham ali em parte para ver a equipe simpática. Bem, pelo menos com ele for ela pode ser toda minha. Horn pensa consigo mesma, ignorando a mão levantada de um homem tentando fazer um pedido e voltando distraidamente para o bar. Cir, conserte essa maldita cara, diz Mia, sua voz rouca tirando a garota do transe. Desculpe, Mia, eu estava perdida em pensamentos. Ela faz uma leve reverência enquanto se desculpa. Ok, chega de pensar naquele maldito homem por hoje, ela pensa consigo mesma, colocando um sorriso forçado, mas crível no rosto. Vai encher a bebida dele de novo, Mia diz em um tom levemente irritado. O foco de Cir tem escorregado assim nos últimos meses, mas a garota se recusou a se abrir sobre seus problemas. Virando-se, Cir viu o homem que ela havia ignorado antes, um jovem gnomo em traje casual, de pé em sua cadeira, pois não tinha mais de 1 metro de altura. Ela pega uma jarra de cerveja no bar e se aproxima. O jarro cai de sua mão, quebrando-se contra o chão de madeira. O bar inteiro fica em silêncio enquanto olham para a garota. Olhos apertados fechados como se de repente ela tivesse sido atingida por uma dor de cabeça enorme. Um lampejo de emoção desesperadamente batendo contra sua mente, tentando ao máximo quebrar suas defesas. Na maior parte do tempo, eles podiam escolher o que compartilhar por meio da magia dela. Dessa forma, Horn e Freya não se inundavam constantemente com informações inúteis. Mas surtos de emoção podem causar certa tensão. Em momentos como quando Freya e Yang faziam amor, parecia que alguém estava partindo seu crânio com uma faca cega enquanto ela lutava para manter essas emoções sob controle. Cir sempre lutou ativamente contra compartilhar quaisquer pensamentos sobre Yang. Estar na mente de Freya a fazia lutar contra ondas infinitas de afeição, luxúria, ciúmes, tristeza. Amor, isso fazia seu ódio por aquele homem crescer mais e mais. Todos os dias ela ouvia roubar sua amada deusa centímetro por centímetro. Mas às vezes, como agora, essas emoções eram muito fortes. Um arrepio percorreu seu corpo, seu coração imediatamente acelerou quando uma onda inebriante tomou conta dela. Através dos olhos de Freya, ela estava de repente olhando para o céu, uma demonstração de poder, diferente de tudo que ela já tinha visto. Era óbvio quem era o responsável, considerando o efeito que estava tendo em sua deusa. Desculpe, Mia, minha mão escorregou. Cir anuncia em voz alta enquanto refoca sua mente. Respirando fundo e constantemente para se acalmar enquanto se move para limpar sua bagunça. Uma raiva fervente ardendo sob a superfície. Eles terminaram. Ele a largou. Acabou. Porque ela não consegue simplesmente deixar para lá. Porque ela não consegue simplesmente ficar comigo. Sua voz interior gritava a plenos pulmões. As mãos ficando vermelhas enquanto ela limpava a cerveja no chão com um pano, como se estivesse tentando esfregar um buraco nas tábuas de madeira. Isso é injusto. Eu a amo mais do que tudo. Ela diz, rangendo os dentes enquanto termina de limpar com ódio. Cir, você está bem? Precisa de alguma coisa? Ryu pergunta enquanto encontra a garota no balcão. Uma pequena carranca em seus lábios enquanto o rosto da elfa está mascarado de preocupação por sua amiga. Respirando fundo para se acalmar, Cir se inclina contra o balcão. Ryu dá a Mia um olhar suplicante. A mulher obedece sem palavras, decidindo não importunar as meninas e em vez disso, indo em direção à cozinha. Estou bem. Só, um pouco distraído, diz Cir, dando um sorriso forçado a Ryu. Ryu estreita os olhos para a garota, mas decide não bisbilhotar muito. Se alguém estiver lhe dando problemas, é só me dizer. Tudo o que preciso é de um nome e eles vão parar, a elfa diz com total seriedade. Vou manter isso em mente, mas não se preocupe comigo, estou bem, diz Cir enquanto Mia traz alguns pratos novos para eles entregarem nas mesas. De todo o coração, Horn deseja que fosse assim tão fácil, apenas dizer a Ryu para matar Yang e acabar com essa bobagem de Freya estar com outra pessoa que não ela. Mas isso só faria com que o elfo fosse morto. Uma troca que ela faria de bom grado se isso o eliminasse também, mas Ryu estava 3 níveis abaixo para desafiá-lo, muito menos seu time inteiro de aberrações. Olhando para cima, Cir vê Mia olhando para além dela. As costas da garota estavam voltadas para a porta, onde algo ou alguém estava, o que fez a mulher mais velha abrir um sorriso. Ora, se não é a trifecta. Mia anuncia em voz alta, sentem-se, ela gesticula para que se sentem em uma mesa vazia no canto do bar, longe das áreas mais movimentadas. Sua voz estrondosa garantindo que todos soubessem que a força de expedição número 1 de Horariu escolheu seu estabelecimento para jantar esta noite. Obrigado, Mia, diz Yang, acenando casualmente para a mulher enquanto começa a se mover em direção à mesa. Virando-se para vê-lo, os olhos de Cir imediatamente se fixam no anel em sua mão levantada. Um anel que ela reconheceria em qualquer lugar depois de ter ouvido Freya falar sobre ele por semanas. Mas por que ele o estava usando? Olheiras, ele parece um pouco mais magro e pálido, e está usando o anel de Odre. Ele sente falta dela.
Horn conclui enquanto dá uma boa olhada em seu estado claramente desgastado. Não, ela grita acidentalmente em voz alta, mais uma vez o bar inteiro para encará-la enquanto ela levanta as mãos para cobrir a boca. No momento, ela não pretendia permitir que Freya visse esses pensamentos, mas agora a deusa sabe o que viu, e provavelmente chegou à mesma conclusão. Um erro que pode custar a ela a mulher que ama. Essa mesa não é boa? Yang pergunta, dando à garota um olhar confuso. Afinal, ela estava olhando diretamente para ele quando gritou. Desculpe, eu estava pensando em outra coisa, Sir diz antes de sair furioso pela cozinha, indo direto para a porta dos fundos. Com um suspiro profundo, Yang se senta bem perto da parede, Tali e Velf se sentam na frente dele. Por que não tem nenhuma mulher normal aqui? Ele pergunta enquanto se encosta na parede e olha o menu. Acho que você atrai a loucura para sua vida, diz Tali. Concordo plenamente, acrescenta Velf. Hefesto, Freya, suba aqui, Tali. Lefi era normal, pelo menos ele diz enquanto os conta nos dedos. Tali sorri para ele, até você limpar a mente da melhor amiga dela, lembra? Vamos comer, por favor, diz Velf enquanto imediatamente chama Ryu para anotar os pedidos. Sim, e eu quero experimentar isso. Yang se aponta para uma bebida de fruta no menu. Cara, isso tem álcool, ressalta Velf. Terminei com Freya, ok? Essa é a melhor desculpa para beber, diz Yang em tom entediado quando Ryu chega para anotar os pedidos. Caminhando de volta para o balcão do bar, Ryu entregou o papel com os pedidos para Mia, procurando pela amiga. Sir já voltou? Ela pergunta. Ela saiu furiosa. Você se importa em ter certeza de que ela está bem? Mia se inclina um pouco mais para perto para evitar ser ouvida. Acho que tem algo a ver com ele. Ela gesticula em direção a Yang. O homem estava esfregando a mão no rosto tentando ficar acordado o tempo suficiente para comer. Vou dar uma olhada nela, diz Ryu enquanto Mia entrega o pedido a um dos cozinheiros. Sentada atrás do bar em uma grande caixa de madeira, Sir brinca com as bordas do avental enquanto tenta clarear a cabeça. Respirando lenta e profundamente, concentrando-se nos sons das ruas movimentadas ao seu redor. Ela podia sentir ondas de alegria e excitação invadindo sua mente, as consequências de Freya ter se inclinado sobre Yang usando o anel de Odr, algo que Horn sentiu que viria a se arrepender. Sir, Ryu grita do lado da garota. Sua cabeça vira para a esquerda para ver o elfo dando a ela um olhar preocupado. O que houve? Sir pergunta. O que há de errado com você? Você está bem? Ryu rebate, vendo as bochechas coradas de Sir, as engrenagens em sua mente imediatamente começam a girar, sem perceber momentos atrás que seu rosto estava vermelho brilhante de raiva e frustração. Não é nada, eu só precisava de um pouco de ar fresco, sabe? Estarei de volta ao normal em alguns minutos, Sir diz. Uma mentira convincente, admito. Isso é por causa de Yang Shen? Ryu pergunta, indo direto ao ponto. O quê? Por que você pensaria isso? Os olhos de Sir se arregalam levemente enquanto ela fica um pouco na defensiva. Entendo, Ryu chega a uma conclusão rápida. Se você deseja que ele seja seu parceiro, agora pode ser o melhor momento para tentar, mas eu prefiro que você me deixe aprender mais sobre ele primeiro, a elfa diz com total seriedade. A última coisa que ela quer é que sua melhor amiga esteja com um homem perigoso. Não é nada disso, Sir argumenta, acenando com as mãos na frente dela enquanto balança a cabeça. Está tudo bem ficar nervoso, mas devemos agir rápido. Ele simplesmente deixou escapar para todos que ele e Lady Freya não estão mais juntos, diz Ryu. Ele disse isso? Sir pergunta atordoada. Não confusa, mas surpresa, ela nunca imaginou que ele fosse alguém que tornaria sua vida pessoal pública tão facilmente. Não acredito que ele pretendia anunciar isso, mas ele não parece estar no melhor estado mental e por mais que eu não goste de admitir, todo mundo estava ouvindo. Afinal, eles são celebridades, diz Ryu. Isso fez muito mais sentido para ela. Mas realmente eu não gosto dele nem um pouco. Ele na verdade, ela teve que inventar uma mentira rápida e crível ou Ryu nunca deixaria isso de lado. A única coisa com que o elfo parecia se importar era em fazer Sir feliz. Ele realmente me deixa muito desconfortável. É por isso que eu estava aqui, Sir lhe dá uma reverência profunda. Sinto muito por te preocupar, não é nada sério. Entendi, foi tudo que Sir ouviu enquanto a elfa se sentava na caixa onde ela estava. Olhando para cima, a garota viu a determinação fria no rosto da amiga. Ryu, está tudo bem, é só um pressentimento. Você não precisa se preocupar, pode voltar a trabalhar agora, diz Sir. Não, eu vou esperar aqui fora até que você esteja pronto para retornar. Eu não vou abandonar meu amigo, então eu vou lidar com aquele homem para você, disse a elfa, não deixando espaço para discussão enquanto ela dava um tapinha na caixa para Sir sentar ao seu lado. Por favor, não faça isso. Você realmente não precisa se preocupar. Silêncio, é para isso que servem os amigos, diz Ryu, encerrando a conversa. 20 minutos depois, Sir se vê sendo arrastada pelo bar enquanto luta e não consegue impedir seu amigo de confrontar o nível 7 e sua equipe. Mia Gran, a ex-capitã nível 6 da família Freya comandava este bar, sua presença é o que impunha a regra de 100 brigas, até mesmo para aventureiros. Mas isso poderia ser problemático. Eles não tinham certeza de que tipo de pessoa Yang realmente era, afinal. Ao se aproximarem da mesa, a dupla recebeu olhares estranhos de muitos funcionários e clientes. Yang estava atualmente na metade de um hambúrguer enorme que tinha um hambúrguer que era mais próximo de um bife grande, assim como uma cesta de batatas fritas. Aproveitando seu quarto coquetel enquanto relaxa em sua cadeira e apenas deixa sua mente não pensar em nada além de sua refeição. O mais perto que ele chegou de uma sensação de paz durante toda a semana. Na frente dele, Tali estava comendo uma tigela de macarrão e Velf estava saboreando um ensopado de algum tipo com pão fresco. Ambos bebendo uma caneca de cerveja, indo muito mais devagar no álcool em comparação a Yang, principalmente porque sabiam que ele não segurava bem o álcool.
Eles estavam basicamente tomando conta dele. Com licença, a trifecta se vira para Ryu enquanto ela está na mesa deles falando. Sinto muito, mas preciso pedir que vocês saiam. Ela dá um pequeno aceno, os olhos disparando para perfurar buracos em Yang. Oh, Yang diz. Completamente confuso com o que estava acontecendo, o álcool em seu sistema dificultava o foco adequado. Ok, vamos lá, pessoal. Ele diz um pouco alto demais enquanto tenta se levantar. Sente-se, diz Tali. Yang lhe dá um olhar confuso e se joga de volta em seu assento. Do que se trata? Tali pergunta a Ryu. Podemos nos recusar a servir quem não quisermos. Agora, por favor, vá embora, diz Ryu em um tom áspero, estreitando os olhos levemente para Tali. Isso faz sentido, diz Yang enquanto se levanta da cadeira. Sente-se, Tali quase rosna. Ele se joga de volta e levanta as mãos em sinal de rendição para as duas mulheres, completamente confuso sobre o que diabos ele deveria fazer, decidindo continuar comendo sua refeição. Eu gostaria de saber por que você está nos expulsando, por favor, Tali insiste. Porque você me deixa desconfortável, Ryu diz sem hesitar. Desconfortável? Pergunta Velf, erguendo uma sobrancelha diante do raciocínio do elfo. Sim, é só isso. Todos vocês me deixam desconfortável, diz Ryu. Posso pegar meu hambúrguer para a viagem, por favor? Pergunta Yang, parecendo mais magoado com a perspectiva de deixar o hambúrguer do que de ser expulso. Cara, você já está bêbado? Velf pergunta a ele, apenas ganhando um olhar confuso de Yang. Toda a confirmação de que ele precisa. Jesus Cristo Tali geme, revirando os olhos diante da derrota do líder para 4 coquetéis. Puta merda, agora eu estou dizendo essa porcaria de Jesus Cristo que ele diz. O que está acontecendo aqui? Pergunta Mia, caminhando até a mesa e ficando ao lado de Ryu. Ela não me deixa ficar com meu hambúrguer. Yang aponta para Ryu, recebendo olhares confusos de todos. O que? Pergunta Mia. Não tenho certeza do que o homem obviamente bêbado está falando. Sua garçonete quer nos expulsar porque aparentemente a deixamos desconfortável, diz Velf. Ryu? Mia se vira para a garota. Sim, é só isso, confirma o elfo. Puta merda, Mia se vira para a mesa. Por favor, ignore-a e aproveite sua refeição, eu vou dar uma sobremesa grátis pelo inconveniente, ela diz enquanto arrasta o elfo para longe da mesa. Preciso de outra bebida. Eles ouvem Yang anunciar atrás deles, ganhando um estou a caminho. De Mia enquanto ela continua arrastando Ryu para a cozinha. Levando o elfo de volta para a cozinha para ter um pouco de privacidade, Mia cruza os braços e olha feio para a garota, esperando que ela se desculpe. Você deveria tê-los expulsado foi a primeira coisa que o elfo disse. Só porque eles deixam-se ir desconfortável não significa que sejam encrenqueiros. Atendemos todos os tipos de pessoas aqui, caso você não tenha notado, Mia lembra, gesticulando para os cozinheiros ao redor deles, que eram todos criminosos procurados em algum lugar. Isso não significa que não podemos expulsá-los, diz Ryu. Bem, quando você tiver seu próprio bar, sinta-se à vontade para administrá-lo como quiser. Mas talvez você não tenha notado, mas a política de não brigar é imposta por mim quando se trata dos aventureiros mais fortes. Há 3 pessoas contra as quais não posso impor nada, e o cara bêbado lá fora saboreando seu hambúrguer é uma delas. Não queremos problemas com eles. Eles têm sido nada além de bons e as gorjetas são sempre muito caras, diz Mia enquanto pega um refrigerador e tira um shezekake, do tamanho de um prato de jantar. Mas, calha a boca, Mia a interrompe e lhe entrega o shezekake, leve isso para eles e peça desculpas. Esta sobremesa vai sair do seu pagamento, agora vai, ela ordena. Tudo bem, Ryu diz hesitante. Caminhando até a mesa com receio, ela silenciosamente coloca o bolo entre os aventureiros. Yang nem hesita um momento antes de enfiar um garfo no bolo, sua nova bebida já está meio vazia ao lado do hambúrguer. Sinto muito pelo problema que causei a vocês antes, diz Ryu enquanto faz uma reverência profunda. Ru diz Velf enquanto continua comendo. Ei, desculpe por ter deixado você desconfortável, Ryu olha para Yang, surpreso ao ver sinceridade em seus olhos. Não sei o que fiz, mas acho que vou tentar consertar, ele diz antes de voltar a comer. Bom, shezekake não custa 80 milhões, mas serve, diz Tali enquanto pega um pedaço do bolo. Os olhos de Ryu se arregalam com as palavras da mulher, lábios tremendo enquanto ela reúne coragem para fazer uma pergunta simples. Se como? NHN, Tali come um pequeno pedaço de bolo. Isso está ótimo. E meu trabalho é encontrar coisas valiosas que não querem ser encontradas. Mas vocês são todos inúteis para mim. Honestamente, não demorou muito depois de chegar a horário, ela olha para Ryu para falar um nome para a garota, Galé. Aproveite sua refeição, Ryu faz uma rápida reverência antes de se afastar rapidamente da mesa. Tendo quem ela sabia ser uma aventureira muito capaz, mas mais importante, caçadora de recompensas. Tali confirmou que não só sua história como Galé da família Astraea estava clara, mas sua recompensa também, junto com a sugestão de que ela sabia sobre todos os outros que trabalhavam aqui. Parecia que Mia estava certa em ficar do lado bom deles, afinal. Capítulo 149. 7 da manhã. Caminhando pelos corredores da mansão Crepúsculo, Lefia segurava uma bandeja de ovos, panquecas com uma tigela de frutas e um copo de suco de laranja nas mãos. Seus olhos estavam caídos, resultado dos eventos de ontem que a mantinham acordada. Ver seu mentor ter um colapso não é algo para o qual um aprendiz esteja preparado. Subindo a escada final, ela deu um pequeno aceno para Racta, uma coelhinha e uma das melhores cartógrafas. A mulher estava descendo para o salão de café da manhã para se juntar ao resto da família. Caminhando contra o trânsito, Lefia chega rapidamente à porta de Riveria. Respirando fundo, ela para considerando o que deveria fazer. Talvez ela não devesse estar ali, a mulher provavelmente queria ficar sozinha. Mas ela não podia simplesmente deixá-la em paz, ela tinha que apoiar Riveria assim como todos sempre a apoiaram. Ok, lá vai, ela murmura baixinho antes de bater o pé na porta 3 vezes.
Um momento tenso se passa, a garota não recebe nenhuma resposta. Tentando a sorte novamente, ela bate na campainha pedindo mais tempo. Nada. Lady Riveria, trouxe café da manhã para você. A garota anuncia, esperando que talvez, apenas talvez, Riveria se abrisse se soubesse quem era. Entre uma voz tímida responde de dentro da sala, parecia que sua esperança estava certa. Empurrando a porta, Lefia foi recebida por uma sala mal iluminada, completamente limpa como sempre. As vestes de Riveria estavam jogadas sobre sua mesa, seu cajado e uma adaga estavam dispostos por perto. Equipamento padrão de aventura para o grande mago. Caminhando até a cama, Lefia vê Riveria encostada na cabeceira, completamente enrolada em seu cobertor verde claro, seu rosto mal visível com todo o resto envolto no tecido. Você não deveria começar a pular refeições de novo, diz Lefia, colocando a bandeja na frente da mulher e sentando-se na cama para olhá-la. Riveria não responde, apenas olha para a comida, seus olhos ligeiramente inchados e secos estreitando-se para a bandeja como se ela a ofendesse. Eu sei, foi tudo que a mulher disse, sem fazer nenhum movimento para começar a comer. Lefia franze a testa para isso, olhando para o colo sem saber muito bem o que dizer. Eu pensei que você gostaria de ficar sozinha, como antes, obrigada por me deixar entrar. Não gostei de deixar a comida na sua porta da última vez, Lefia diz. Não importa mais, Riveria murmura. Você já sabe o quão patética eu sou, e além disso, eu não gosto de ficar sozinha, ela admite vergonhosamente. Você não é patético. Lefia argumenta imediatamente. Você só está passando por um momento difícil agora, não há nada de errado nisso. Lefia, a voz de Riveria era baixa, hesitante, mas ainda tentando protestar. Você é inteligente, gentil e sempre cuida de mim. Você é incrível. Lefia, a voz de Riveria estava em volume normal. Sua paciência com a garota estava se esgotando. Você tem uma magia incrível e sabe muito. Além disso, você sempre sabe o que fazer e cuida de nós. Você é linda. Lefia. Riveria grita. Essa era a última coisa que ela queria ouvir. Linda. Essa palavra era demais. Princesa. Lefia termina no murmúrio baixo, surpresa com a reação ríspida de Riveria. Olha, a mulher diz, abrindo o cobertor para se revelar, vestindo apenas a calcinha, permitindo que a garota visse as cicatrizes espalhadas por todo o corpo. Eu não sou mais aquela pessoa, Riveria diz amargamente antes de fechar o cobertor mais uma vez, agora se recusando a encontrar o que ela tinha certeza que seria o olhar nojento da garota. Ela não conseguia nem começar a entender o que estava acontecendo um momento depois. Lefia moveu a bandeja e se lançou para frente, puxando Riveria para um abraço apertado e fazendo as duas se deitarem no colchão. Você ainda é a linda princesa dos elfos, diz a garota enquanto aperta com mais força a mulher petrificada. Deitada ali olhando para o teto, Riveria não sabia o que fazer. Você só está sendo um pouco estúpida agora, tudo bem, diz Lefia enquanto solta a mulher para deitar ao seu lado. Nosso povo nunca aceitará sua rainha desse jeito. Você sabe disso, ressalta Riveria. Então eles não são nosso povo, Lefia responde sem perder o ritmo. Uma solução tão simples. Isso deixa Riveria confusa. Ela esperava ficar sozinha. Ela nunca imaginou que um elfo puro de uma floresta de alta classe a apoiaria dessa forma. Lefia, você percebe o que está dizendo? A mulher pergunta, com hesitação na voz, tentando soar corajosa, mas realmente com medo de que a garota mude de ideia. Você é a única princesa élfica que eu seguirei. Você sempre cuida de mim, me ensina como fazer as coisas e como controlar minha magia. Qualquer um que pense que você não é incrível só por causa dessas cicatrizes não merece você, diz Lefia com absoluta certeza. Desculpe por envergonhar você ontem, pensei que ficaria bem, mas todos estavam olhando e eu simplesmente... Está tudo bem, você não me envergonhou. Eu só estava preocupada, diz Lefia. Ambos os magos apenas ficam em silêncio e olham para o teto. Suas mentes estão constantemente refletindo sobre os eventos recentes, tentando descobrir o que fazer a partir dali. Acho que vou ficar bem. Eventualmente Riveria sussurra como se estivesse contando um segredo. Eu sei que você estará. Nada pode te parar, diz Lefia enquanto eles caem em outro silêncio confortável. Eventualmente uma pergunta surge na mente de Lefia que ela simplesmente não consegue ignorar. O que aconteceu? Ela pergunta, suas palavras mal alcançando o elfo deitado bem ao lado dela. Riveria congela. Ela poderia contar a verdade, mas Lefia e Ais estavam se aproximando desde que a loira estava em guarda. Vendo quanto sua aluna gostava do espadachim, a última coisa que Riveria queria era ser mesquinha e estragar o relacionamento delas. O monstro me pegou desprevenida, eu paguei o preço. É por isso que eu sempre enfatizo que você deve estar ciente do seu entorno ao cantar. Eu não estava ciente e esse é o resultado. Ela mentiu. Não há mentira mais crível para qualquer um que a conhecesse tão bem quanto Finn ou Garrett. Mas Lefia engoliu. Lefia sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha. Na verdade, ela estava relaxando um pouco em seu treinamento ultimamente. Ficando relaxada demais, já que sua família sempre tinha pessoas para compensar sua folga. Eu deveria estar treinando mais duro então, ela diz. Sim, você deveria. A última coisa que você quer é acabar parecendo comigo, diz Riveria em tom de advertência. Não fale assim, tenho certeza de que você ainda pode conseguir qualquer homem que quiser, diz Lefia enquanto rola para o lado, dando a Riveria um sorriso tranquilizador. Com um suspiro exausto, a mulher apenas franze a testa para o teto, dando-lhe um olhar triste. Ele me viu assim e ainda acha que sou bonita, mas ele já tem alguém. Ela diz tão casualmente, fechando os olhos para limpar sua mente. Depois de um momento, Riveria abre os olhos para olhar para a garota, vendo a jovem elfa completamente vermelha enquanto ela encara sua mentora com os olhos arregalados. Com um olhar confuso, Riveria tenta descobrir o que aconteceu, apenas para que sua mente se lembre das informações que ela distraidamente deixou escapar apenas alguns momentos atrás. Meu Deus! O grito de Lefia é interrompido quando a mulher tapa a boca com a mão.
Não grite, tudo bem. Riveria estreita os olhos para a garota. Preciso que você não surte. Isso não é nada imoral. Ninguém contaminou minha castidade de forma alguma. Eu lhe asseguro. Só tente ficar calma. Ela avisa a garota. Por fim, Lefi assente com doçura sem piscar enquanto encara a mulher. Ok. Se outros elfos descobrirem sobre isso, eles vão tentar matá-lo. Você sabe disso, certo? Assumindo que ele não é um elfo. É? Lefi a pergunta, tentando obter algumas dicas sobre quem é o homem misterioso. Não, ele não é, admite Riveria enquanto se joga de volta na cama. Mas pelo menos ele provavelmente é mais forte que todos os elfos, então não preciso me preocupar com isso. Mais forte que todos os elfos, Lefia murmura enquanto junta todas as peças. Mais forte que todos os elfos, se isso inclui os 3 elfos de nível 6. Além disso, ele já tem alguém e não é um elfo. Seu rosto se contorce em uma mistura de choque e horror enquanto ela facilmente descobre sobre quem Riveria estava falando. Meu Deus, você está tentando namorar meu ex-namorado? 7 da manhã, apartamento de Yang. É melhor alguém explicar o que diabos é isso. A voz irritada de Hefesto ecoa pelo apartamento enquanto ela entra pela porta com Tsubaki um passo atrás dela. Gemidos de dor rapidamente seguem suas palavras. Velf rola para fora do sofá de Yang enquanto Tali imediatamente se senta, pois ela estava dormindo no outro, ambos tentando descobrir o que está acontecendo. Velf ainda estava segurando Mozoka firmemente em seu aperto enquanto Tali imediatamente sacou 3 facas de arremesso enquanto se virava para Hefesto e Tsubaki. NGH, muito alto, Yang murmura enquanto rola. O homem estava deitado no chão abraçando o que parecia ser um pedaço de pilar em seu peito. Levante a bunda, diz Hefesto enquanto caminha até o trio, ficando na frente deles com os braços cruzados. Hefesto, por favor, o que foi? Pergunta Velf, esfregando os olhos para afastar o cansaço. Sim, há algo errado. Tali pergunta. Você me diz. Acordei com um relatório urgente. Aparentemente, devo a alguém por um trabalho de reconstrução? Hefesto acena com um pedaço de papel antes de entregá-lo a Tali. NHM, Tali diz enquanto lê o jornal. Éramos nós, bem, ela aponta para Yang. Dando um olhar severo ao homem, Hefesto o cutuca algumas vezes com o pé. Tudo bem, estou acordado, nem tenho aula hoje, Yang murmura enquanto se senta para ver todos olhando para ele. O quê? O que você fez ontem à noite? Pergunta Tsubaki, sentando-se ao lado de Tali no sofá enquanto Yang se levanta. Nós fomos comer alguma coisa, tomamos umas bebidas e depois voltamos para cá tranquilo, ele diz. Isso não explica a conta de 150 mil valis que recebi quando acordei, diz Hefesto. Sinceramente, meio que sim, diz Velf. Yang estava bebendo, estávamos de olho nele, porque vocês acham que eu estava dormindo com isso aqui? Ele levanta a Mozoka para eles verem. Garoto milagre é uma bebida horrível, diz Tali. Quero dizer, quando ele está sóbrio, ele geralmente é como uma criança de 10 anos vagando por aí. Quando ele bebe, ele se torna uma criança de 3 anos acenando mágica, é um pesadelo, diz ela. Isso não explica exatamente o que ele fez, diz Tsubaki. Ele entrou em uma loja, diz Velf. Ok. Não, como se ele literalmente tivesse entrado em uma loja, diz Tali. Ele ouviu gritos e pensou que alguém o estava chamando e simplesmente andou pelo prédio. Tipo paredes de pedra e tudo. A magia dele fez tudo desabar. Tivemos sorte que estava fechado, ela os informa. Bem, isso explica tudo. Hefesto aponta para o pedaço de pedra no chão. Por que vocês dois não o impediram? Pergunta Tsubaki. Velf levanta uma sobrancelha para ela. Yang é basicamente um garoto de 3 anos de nível 7. A última coisa que precisamos é que sua brincadeira acabe porque ele acha que é hora de lutar, então nós apenas o mantivemos ocupado com comida e outras coisas. Explica Velf. Por que esse time não pode ser normal? Hefesto geme enquanto ela massageia sua têmpora e afunda em um dos assentos individuais. Eu já paguei da sua conta do time, mas tenho boas notícias. Ela aponta diretamente para Tali. Eu comprei você do seu contrato. A trifecta fica completamente confusa com isso. Tsubaki e Hefesto apenas dão um sorriso alegre. O que você quer dizer? Pergunta a mulher. Quero dizer, Hefesto se inclina para frente. Eu tive que me dobrar para trás para fazer isso, mas fiz uma oferta que a Adrestria não podia recusar. Estou esperando que alguém traga a carta de confirmação final dela em breve. Você nunca mais terá que voltar. Você pode ficar na minha família para sempre se é isso que você gostaria, Hefesto diz. Tali congela completamente. Enquanto Yang e Velf a parabenizam por estar livre, ela nem consegue ouvi-los. Realmente livre. Nada mais de Adrestria nunca mais ter que voltar. Finalmente, um sorriso se forma em seu rosto enquanto lágrimas fluem de seus olhos. Continua Hefesto. Não quero mais que você lide com essa maldita família. Você já passou disso, diz ela. Com essas palavras, Tali vira a cabeça para a deusa, piscando os olhos em surpresa e confusão. Não preciso mais lidar com essa família? Pergunta a mulher. Exatamente nunca mais, diz Hefesto. Tudo bem. Tali se levanta, dura como uma tábua. Preciso me limpar, tenho muito o que pensar. Recebendo olhares estranhos de todos, a mulher sai correndo pela porta. Não, isso não pode ser o fim, eu não posso terminar. Eu tenho que terminar isso, ela se lembra mais uma vez. Liberdade não era o suficiente para essa criança da guerra, ela precisava de sangue, ela teria sangue, essa é a única maneira de isso acabar. Todas as evidências de Adrestria serão expurgadas deste mundo. Capítulo 150. Isso é muito mais do que eu esperava, diz Yang enquanto olha ao redor da Praça Babel. A área ao redor da base de Babel, que normalmente ficava vazia, com exceção de uma única fonte, estava atualmente cercada por um muro com barracas de comida e jogos. Ao redor da extremidade mais distante da praça circular havia inúmeras barracas com tudo, de comida de rua a álcool. Aventureiros e cidadãos estavam festejando alegremente em comemoração ao ano novo que começava esta noite.
Com os aromas de diferentes comidas e o som da música no ar, ele sai do elevador com sua equipe Hefesto e Tsubaki. Hefesto, Tsubaki e Tali estavam em vestidos curtos, enquanto Velf estava em trajes mais casuais de negócios com uma camisa de botões e calças. Yang ainda estava em suas calças e botas usuais de mago de batalha com uma camisa preta por baixo do casaco azul. O ar do inverno estava desaparecendo com o fim da estação, ainda incomodando alguns, mas quase todo mundo ficaria bem se pudesse trocar de roupa de inverno esta noite. Vamos comer uns salgadinhos, Yang diz enquanto começa a marchar para longe, passando pelo grande espaço entre Babel e todas as barracas. Nada de álcool, Hefesto grita para ele enquanto se afasta em meio à multidão. Abrindo caminho por entre a multidão, o enxame de pessoas fica cada vez mais denso à medida que ele se aproxima das barracas, das quais Yang tem dificuldade para passar educadamente. Finalmente chegando nas barracas de comida, Yang imediatamente faz sua escolha. Uma das barracas parecia estar vendendo algum tipo de carne no espeto, ele não conseguiu deixar de experimentar. Embora Yang fosse apenas mais um rosto na multidão, não muito longe estava alguém que não conseguiria se esconder mesmo que quisesse. Freya estava caminhando pela praça guiada por Oktar. Ao contrário do mais novo nível 7, Oktar era uma presença definitiva. Enquanto Yang era apenas mais um rosto na multidão, Oktar tinha a presença de um rei. Enquanto Yang tinha que lutar para abrir caminho através de grupos de pessoas, eles simplesmente se separavam para Oktar andar. A principal diferença não estava em seu poder ou estatura. Oktar era quase um pé mais alto e 100 libras mais pesado, enquanto Yang era mais poderoso, embora apenas alguns poucos soubessem desse fato em particular. Mas a multidão se afastou simplesmente por causa da sua vontade. Oktar tinha a vontade de um rei, pronto para defender seu povo de qualquer ameaça em potencial a qualquer momento. Sua disposição de despachar qualquer um que se opusesse com força letal era sentida por todos ao seu redor. Isso manteve todos afastados. Ele guiou Freya pela praça até as poucas mesas montadas enquanto Allen estava um passo atrás da deusa para protegê-la completamente. Enquanto ninguém se aproximaria dele sem uma razão muito boa, para Yang, ninguém sequer piscaria para ele. A menos que o reconhecessem de alguma forma, ninguém se importaria, sua presença era de outro aventureiro casual no festival. Contente em ficar sozinho, ele estava tranquilo e aproveitando as festividades. Um luxo que ele podia pagar, só ele e sua equipe sabiam a verdade. Nada aqui poderia realmente representar uma grande ameaça para ele. Pelo menos nada que também pudesse surpreendê-lo. Verdade seja dita, este é o primeiro desses festivais que Freya já compareceu. Ela não gosta de multidões, especialmente multidões bêbadas. Isso era tudo que ela evitava diariamente. Mas olhando para uma certa alma despedaçada na multidão, ela simplesmente tinha que criar uma oportunidade para esbarrar nele. Vê-lo valeria uma noite de desconforto, e com 2 níveis 7 mais Allen para protegê-la, ela se sentia bastante segura. Freya querida, uma voz sedutora grita da multidão. Ela estava tão focada em Yang que estava completamente alheia ao mundo ao seu redor. Olhando para a voz, Freya não conseguiu evitar soltar um suspiro irritado, vendo uma grande mulher parecida com um sapo em uma roupa verde, bem como um homem humano sem camisa flanqueando Ishar, uma deusa da beleza. A deusa tinha pele morena e cabelo roxo com uma pequena coroa dourada na cabeça. Sua roupa mal tinha tecido suficiente para cobri-la o suficiente para ser chamada de roupa. Ishar, o que te traz aqui? Freya pergunta, com um sorriso educado no rosto enquanto se prepara para a batalha verbal que sempre acontece entre elas. No entanto, Ishar nunca superou. Alguns de nós gostam de deixar nossa torre de marfim de vez em quando, de que adianta a beleza escondida afinal, diz Ishar enquanto caminha até Freya. A apenas 1 metro de distância com Frine, a mulher parecida com um sapo e o aventureiro masculino ao seu lado, encarando Oktar e Allen. Eles não tinham chance em um conflito real, mas a rivalidade entre esses deuses nunca foi mais do que mesquinha. Bem, como dizem, até mesmo um vislumbre de beleza não tem preço. Acho que isso explica porque você é vendida tão barato. Freya ataca a prostituta mais cara do mundo. Ishar comanda o distrito da luz vermelha por um bom motivo, afinal. Ishar estreita os olhos para a mulher. Alguns de nós usamos nossos dons em vez de acumulá-los. Viemos ao mundo inferior para nos divertir, afinal. Embora eu duvide que você tenha tido algo assim ultimamente. Oh, Freya levanta uma sobrancelha, por favor, me diga, até onde eu sei, eu estou me divertindo muito como a deusa número 1 de Orariu, ou, querida, eu digo, deste mundo inteiro. Ishar rende os dentes, respirando fundo para se acalmar. Freya sabe exatamente o que quer, aquele título é seu objetivo e a mulher tinha um punho de ferro sobre ele, mas Ishar sempre poderia atacá-la com o que ela não tinha, com o que ela perdeu. Dizem que vocês passaram de um casal feliz a abandonados por um mortal, diz Ishar com um olhar de desgosto no rosto. E isso Freya gagueja impossível. Ishar viu uma brecha na armadura e aproveitou a chance. Esta pode ser a noite em que ela finalmente terá vantagem, mesmo que seja algo pequeno. Ele deixou você, a deusa tão lendária que faz os homens caírem aos seus pés. Ishar levanta um pouco a voz, chamando mais atenção para eles. Não, ele. Fiquei entediado com você. Todo esse tempo trancado em sua torre te deixou sem graça. Ishar levanta o braço, chamando a atenção das pessoas para o seu lado. Nós éramos. Freya hesita por um momento. Nada, porque tudo o que ele queria era provar sua divindade. E ele imaginou que poderia melhorar com os mortais. Qual é o sentido de você afinal? Uma deusa ousada mas sem prática, até aquela pirralha da esta teria mais mérito. Pelo menos ela seria nova, diz Ishar com veneno letal.
Se não fosse pelas ordens explícitas de Freya para ficar fora de sua rixa com Ishar, Ottar e Allen a teriam mandado de volta para o céu rapidamente, seguida por toda a sua família. Ambos estavam encarando a deusa com intenção assassina que ela simplesmente ignorou. A multidão ao redor estava apenas esperando esse vulcão entrar em erupção. Ele não me usou, nós éramos felizes. Freya estava começando a duvidar de si mesma. Talvez Ishar tivesse razão, ele apenas pensou que poderia melhorar. Mas não havia melhor, certo? Ela estava feliz, ele estava feliz, até que ele provavelmente encontrasse outra coisa. Alguém com quem ele não precisasse ser tão rígido e pudesse ser ele mesmo, talvez. Alguém que soubesse como agradá-lo do jeito certo. Ishar levanta a mão até o queixo enquanto se inclina para olhar Freya nos olhos. Talvez eu devesse ser esse alguém, ela diz com um sorriso de Cheshire. Freya ficou furiosa. Suas provocações, os murmúrios da multidão, suas inseguranças, sua solidão, tudo chegou ao auge. Antes que ela percebesse, suas mãos estavam estendidas para torcer o pescoço de Ishar, e os pensamentos de ter Ottar ou Allen lidando com isso desapareceram. Ela queria sentir a vida deixar o cadáver de Ishar com suas próprias mãos. Antes que Ishar pudesse se afastar de Freya, ou que a própria deusa pudesse fazer contato, suas mãos ricochetearam no ar. Uma fina parede de vento foi erguida entre ambas as deusas, salvando Ishar para residir no mundo inferior por esta noite, pelo menos. Freya, uma voz familiar grita. A deusa nem quer olhar para ele. A última coisa que ela queria era que Yang a visse tão desfeita. Saindo da multidão em direção aos aventureiros e deuses atordoados, ele vê todos olhando para ele antes que tudo que ele possa focar seja nela. Usando o moletom com capuz que ela invadiu seu apartamento que uma vez foi dele com uma calça preta, levou um momento para ele desviar os olhos dela e focar no que estava acontecendo. Quem diabos você deveria ser? Ishar pergunta, vendo o homem se aproximar e ignorar completamente sua presença. Sua mente estava obviamente focada apenas em Freya. Uma verdade amarga que ela desprezava. Você estava falando de mim. Eu sou Yang Shen. Quem é você? Ele pergunta, levantando-se e olhando para as duas mulheres. Então você é a criança que percebeu sua falsa beleza e foi embora. Muito bem, diz Ishar, olhando para Freya e vendo a mulher ainda olhando para o chão, sem fazer nada além de olhar para Yang. Na verdade, ela me largou, ele mentiu com facilidade. Todos, incluindo Freya, olharam para ele surpresos. Em uma fração de segundo ela treinou suas feições para trazer de volta a beleza elegante e estoica que ela agia como. Não foi isso que ouvi, Ishar estreita os olhos para ele. Bem, foi o que aconteceu, eu estava tão apaixonado pela beleza dela que fiquei um pouco autoritário, ele dá de ombros levemente. Mas você pode realmente me culpar, ela é a deusa da beleza, afinal, certo? Uma deusa da beleza. Não a deusa da beleza, Ishar o corrige, quase rosnando suas palavras. A coisa que ela mais odiava neste mundo era ser esquecida por Freya. Desculpe, Yang levanta as mãos em sinal de rendição. Ainda não conheci nenhum dos outros. Passo a maior parte do meu tempo na masmorra, ele diz inocentemente, como se ignorasse a mulher parada na sua frente. Seu pequeno, eu sou uma deusa da beleza. Ishar estava fervendo de raiva, caminhando até o homem e pressionando seu peito exposto contra sua camisa, esticando o pescoço para olhá-lo nos olhos, tentando encantá-lo não tão sutilmente. Vendo seu truque, não muito diferente do que Freya usou há muito tempo, Yang dá um passo para trás, deixando-a completamente sem palavras. Desculpe, senhorita, eu não consegui perceber, ele diz e dá um olhar de desculpas. Como era de se esperar, todos que assistiam ficaram chocados, desde os aventureiros e civis na multidão até a própria Freya, mas ninguém mais do que Ishar. Isso era pior do que se ele tivesse cuspido na cara dela. E ela não podia matá-lo porque, por mais que duvidasse da informação de que ele é um nível 7, era um risco que ela não podia correr. Ficando de pé, ela olha para Freya antes de dar a Yang mais um sorriso sedutor, lambendo os lábios para atraí-lo o máximo que pode. Quando você estiver pronto para experimentar a verdadeira felicidade, venha me ver, quando, como e pelo tempo que quiser, por conta da casa. Ela diz antes de se virar e ir embora, balançando mais os quadris do que nunca. Se você tocar nela, eu corto fora, Freya diz enquanto corre até ele dando-lhe um olhar intenso. Ottar e Allen imediatamente se afastam para dispersar a multidão. Caramba, nem um agradecimento você recebeu por ter salvado sua pele, diz Yang enquanto lhe lança um olhar irritado. Certo, obrigada, ela começou a falar de você e eu quase fiz papel de boba, diz Freya. Você quer dizer estrangulando Ishar na rua? Sim, eu percebi. Mas uma das vantagens de ser eu é que não posso ser encantado e vocês, deuses, não podem ver quando estou mentindo olhando para minha aura ou algo assim, lembra? Pensei em usar isso pela primeira vez, ele diz. Sinceramente eu esqueço disso na maioria das vezes, ela diz. Por que você está aqui? Isso realmente não é seu tipo de coisa. Eu gosto de fogos de artifício, ela diz. Você quer que eu finja que você não tem a melhor vista do último andar de Babel e então você pode tentar essa mentira de novo? Ele lhe dá um sorriso divertido. Tudo bem, eu estava tentando te ver. Feliz agora, eu admito. Ela faz beicinho e cruza os braços, desviando o olhar dele. É na verdade, e você está usando meu moletom porque ainda sente minha falta? Ele pergunta. E é confortável, e eu realmente gosto do jeito que a neve cai no fim do inverno para registro. Ela olha para o céu limpo, mas acho que já passou. Eu estava esperando por mais um dia talvez. Além disso, acho que você não vai perder este. Ela estende a mão e levanta a manga direita do casaco dele, sentindo o material macio e dando uma olhada no anel na mão direita dele, confirmando que Sir mostrou a ela. Um largo sorriso se forma em seu rosto quando ela vê, seu coração acelera imediatamente. Na verdade, essa é a única coisa que tenho de casa, diz ele. Seu sorriso desaparece imediatamente quando ela olha para o moletom que a cobria levemente. Ah, eu vou.
Ela imediatamente começa a abrir o zíper, mas as mãos dele impedem as dela. Está tudo bem, acho que é melhor assim. Tento não pensar em casa, lembra, pelo menos você tem uma utilidade para ela, ele lhe dá um sorriso gentil. Olhando além dele, ela consegue vê-lo sofrendo. Certo, é o meu favorito de qualquer maneira, ela diz enquanto fecha o zíper novamente. Você gostaria de se juntar a mim para os fogos de artifício? Freya pergunta, aumentando suas esperanças mais uma vez. Estendendo a mão, ela mal envolve os dedos em volta da mão dele antes que ele se afaste. Por apenas um momento, ela sentiu o calor que estava sentindo falta antes de ser lançada de volta ao frio. Você sabe que é uma má ideia, Freya. Se continuarmos assim, esta noite não terminará conosco separados. Ainda não vejo o que há de tão errado nisso. Podemos fazer um ao outro feliz, muitas pessoas nem conseguem encontrar isso na vida. Podemos ter isso hoje à noite, diz Freya, avançando e agarrando a mão dele. Temos isso bem aqui, ela aperta a mão dele. Eu já te disse, Yang afasta a mão dela. Não é assim que isso acaba. O destino diz o contrário, diz Freya enquanto se vira e segue direto para um elevador de Babel. Enquanto Yang se aventura para encontrar seus companheiros de equipe, Freya e Ottar estão subindo de elevador até o andar 100. Tendo mandado Allen de volta para a mansão, a deusa fica no meio do elevador se abraçando. Concentrando-se no tecido de suas roupas, se seus pensamentos se desviarem para qualquer outra coisa agora, ela pode não ser capaz de manter a compostura. Vocês conseguiram bons lugares, Yang diz enquanto caminha até o time. Eles tiveram a sorte de conseguir uma mesa na praça que pode acomodar todos eles. Sentados à mesa, eles tinham pequenos pratos de petiscos na frente deles e algumas bebidas. Sem perder o ritmo, Yang pegou um dos lanches que havia comprado antes e sentou-se ao lado de Tsubaki. Então, resoluções de ano novo? Ele pergunta. Todos simplesmente o encararam com olhares vazios. Certo, em casa você basicamente faz uma promessa a si mesmo para manter no ano novo. Como ler um livro ou se exercitar mais, esse tipo de coisa ele diz. Faça equipamentos melhores, diz Velf. O mesmo, continua Tsubaki. O mesmo diz Hefesto também. Alcançar meu objetivo não importa o que aconteça, diz Thalia enquanto vira sua bebida. E qual é esse objetivo? Pergunta Velf. Ainda não decidi, mas tenho uma boa ideia, diz ela. Bem, vou continuar com o que já estou fazendo. Continuar minha aventura, diz Yang. Poucos minutos de conversa fiada depois, os fogos de artifício começam a estourar no céu, marcando o início do novo ano. A praça inteira passa de conversas a murmúrios abafados enquanto todos se deleitam com a beleza do espetáculo. Foda-se, feliz ano novo, Yang murmura para si mesmo, baixo demais para qualquer outra pessoa ouvir enquanto ele junta as mãos. Concentrando sua magia, ele canaliza água, vento e frio neste único movimento. Um minuto de concentração completa depois, ele abre as mãos para uma bola de neve de rotação rápida e solta ser revelada, com pequenos ventos frios se formando ao redor dela. Ele perdeu boa parte do show só para se concentrar nisso, mas acha que valerá a pena. Pegando o ar com a mão direita, ele se levanta e com toda a sua força, a arremessa como uma bola de beisebol em direção ao topo de Babel. O que foi isso? Pergunta Tsubaki. Fogos de artifício, provavelmente? Hefesto lança-lhe um olhar estranho. Não, essa não era para nós. Yang diz enquanto se senta como se nada tivesse acontecido. No topo de Babel, alguns momentos depois, Freya estava sentada no chão em sua janela olhando para todos os fogos de artifício. Uma garrafa de vinho quase vazia em sua mão, rosto sombrio e olhos sonolentos. O maior show de luzes do mundo não poderia consertar seu humor. Ser rejeitada mais uma vez teria esse efeito em quase qualquer um. De repente, algo passa voando pela janela dela. Uma bola de gelo brilhando levemente em azul, deixando um rastro de neve para trás. Ao atingir o teto de Babel, a bola se estilhaça e explode, formando uma nuvem. Uma nuvem densa que traz neve. Diante de seus olhos, a neve caía pela janela. Uma neve leve que nem chegaria à cidade abaixo. Os aventureiros e os cidadãos não vivenciariam essa experiência extra. E uma neve tão linda, e ela sabia que isso não era para eles. Isso era para ela. Ele fez isso somente para ela. Alcançando a gola do moletom de Yang, ela pesca a corrente em volta do pescoço dela, levantando-a até que seu lado do par de anéis de mensagem deles estivesse em sua mão. Este carregando o símbolo nórdico de Freya, um par perfeito com seu símbolo de Odr. Levando-o aos lábios, ela tenta formular palavras, mas a rejeição amarga, embora relutante, que ele lhe deu mais cedo naquela noite pesava em sua mente. Deixando cair o anel para pendurá-lo em volta do pescoço, ela coloca a mão no vidro, como se a neve fosse ele estendendo a mão para ela, porque para ela era exatamente isso. Respirando fundo, ela olha para a neve caindo e a esperança que isso representa. Feliz ano novo, meu Odr. Ela sussurra suavemente enquanto aproveita sua queda de neve extra.